Amém, queridos. Hoje eu estou aqui com o irmão Tiago, né? Tiago tem algo importante para falar com vocês já já. Eu quero fazer meus agradecimentos aqui aos ofertantes, né? Que sempre, final de mês, começo de mês, o pessoal começa a enviar suas ofertas, começa a enviar, compartilhar, né? É um compartilhamento, porque eu queria que vocês entendessem um princípio. O reino de Deus é um reino de compartilhamento. Ninguém tem nada, tudo é de Deus. Só que Deus coloca na mão das pessoas, Tiago, para elas administrarem. Então cada um administra da forma que quer. Então tem pessoas que receberam algo de Deus e compartilham aqui na rádio. E é por isso que essa programação está no ar. Então eu quero agradecer de todo meu coração os ofertantes que vão enviando suas ofertas. Você que é ofertante, que ainda não fez sua oferta, não deixe de fazer. É muito importante. E você que já fez, receba graça, receba bênção de Deus. Porque através das ofertas que a gente está aqui no ar, há praticamente 5 anos. Agora, dia 23 de dezembro, vai fazer 5 anos que a gente está aqui na 100.5, pregando um evangelho simples, objetivo, direto, mas com poder. Tão simples que até as crianças entendem, né? Eu tenho visto um crescimento espiritual muito grande nas crianças da igreja, através da palavra que é pregada. Lá não tem esse negócio de salinha de criança, que criança vai para a salinha aprender sobre o Jonas, que engoliu o peixe, o rei Davi, a baleia. Não, lá os pais, as mães, maridos e esposas, seus filhos sentam lá para aprender em família. E até as crianças têm aprendido, né? Eu vejo uma grande deficiência da igreja de infantilizar e achar que criança só sabe pular, correr e dançar. E pintar o desenho de Davi e jogar na pedra no gigante. As pessoas subestimam a capacidade das crianças, né? Tiago aqui é um exemplo, né? Tiago vai com a esposa dele, senta lá com a esposa, com os 2 filhos, e o filho dele já é um pregador mirim. Ele é o pregador da janela, né? Pregador do telhado, né? João Ribe Palharia é um pregador do telhado, ele é o pregador da janela. Ele fica na janela pregando do prédio. Um pregador né? da janela, exatamente. Então, queridos, é muito importante que vocês ofertem. Essa vida que está aqui conosco, Tiago, vai fazer 1 ano agora, dia 7 de setembro, que Tiago está no caminho do Senhor. E Tiago, ele veio para o Senhor através da programação, né? Sua esposa veio, que é a Angélica. Eu acho que vocês já ouviram a Angélica aqui falando antes da vigília, ministrando, né? E eu falei que um dia ia trazer Tiago aqui. E Tiago, ele vai trazer algo para vocês aqui acerca do que Deus fez na vida dele. Mas eu quero que você que é ofertante, que está em casa, entenda a importância disso. Essa alma que está aqui, essa vida que está aqui hoje, esse homem de Deus está aqui, foi através da sua oferta. Porque Tiago morava num local, hoje ele não mora mais, morava numa comunidade, que era impossível eu entrar lá à meia-noite. Tinha condições, Tiago, de entrar lá à meia-noite? Tinha não, pastor. A rua é terrível, um beco, morava lá no final do beco, né? Tudo escuro. E nem carro entrava lá, né? Nem entra, que diga, nem entra. Mas a frequência de rádio, né, Tiago? Entrou lá invisível, ninguém viu, e a palavra de Deus se manifestou ali para a esposa dele, né? E Deus fez ela vir, né? Deus operou e trouxe Tiago. E Tiago hoje está testemunhando, falando do que Deus fez na sua vida. E pessoas estão se convertendo. Então você que está em casa, que é ofertante, eu quero que você entenda que você tem galardão também sobre essa alma aqui. Porque se vocês que são ofertantes pararem de ofertar, o programa sai do ar, né? E muitas pessoas falam comigo que estão assim, sabe, Léo? Cansados daqueles programas que é só abraço. Um abraço para fulano, eu comi cuscuz com fulano, o outro comeu farinha e tal, e aquela coisa. E o pessoal tá cansado disso, e o pessoal quer uma programação com palavra. E muita gente fala, pastor, o que eu gosto é que tem palavra. Do começo ao fim tem palavra, tem ensino, a gente aprende, a gente cresce. E assim foi com o Tiago, né? Vai fazer 1 ano que o Tiago tá lá na congregação com a gente, crescendo. Mas Tiago viveu muita coisa que ele vai falar um pouquinho aqui para vocês. Eu vou dar uns minutinhos aqui para Tiago, antes do quadro Socorro vem do alto. Não vou apressar ele não, mas vou dar um tempinho aqui para ele. Uns 10, 12 minutinhos, para ele falar para vocês, porque eu acho muito importante que vocês escutem o que Deus fez na vida de Tiago, sabe? Foi coisa linda. Inclusive, Tiago casou sábado passado, foi Tiago? Foi sábado, agora passou. Tiago casou sábado passado, Tiago agora vai pro discipulado do batismo. Glória a Deus. E dia 6 agora ele vai estar se batizando, ele, a esposa dele, né? E vamos poder estar partilhando da ceia dos discípulos, a ceia do Senhor. E já está ministrando a palavra. E as profecias que foram lançadas sobre ele têm se cumprido, né? Tiago, como é que foi a trajetória, meu filho, antes de chegar naquela congregação? Boa noite, paz e graça, povo de Deus. Quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus e segundo aos ouvintes, né?
os ofertantes da programação Última Chamada, porque antes de eu conhecer Jesus, antes de eu chegar na congregação, eu vivia numa vida terrível, né? Uma vida oprimida pelo diabo, uma vida escravizada, pensamento suicida. E dou graças a Deus, assim, através dessa rádio aqui, ter chegado até a minha esposa, né? Foi difícil ela ter ouvido também, né? A programação. Ela também era muito oprimida, né? Ela também é muito oprimida, porque eu vivia numa vida totalmente errada, uma vida que no meu passado eu vivia também numa vida do tráfico, das drogas, não conseguia me libertar desse cativeiro, fiz pacto com o diabo de sangue, né? E através de sair desse pacto aí, minha vida desandou, né? Já estava ruim e foi ficando pior, né? Já estava ruim e foi ficando pior, exatamente. E eu dizia a ela que queria se libertar, ia para uma igreja, passava 2 meses, ia para outra, não conseguia me firmar na presença do Senhor. Mesmo ali naquele local, queria a libertação da minha alma, né? E vivia sempre oprimido pelas drogas, usando droga, e querendo sair disso. Tinha hora que a maconha não estava fazendo nem efeito mais na minha mente mais. E eu dizia a ela, não está fazendo nem efeito mais essa droga, a maconha mais em mim, isso aí não. Aí ela tinha medo de deixar a maconha e ir para outras drogas pior. E foi. Pesado, né? E através de amizade eu já estava quase caindo também no fracasso, né? Tava usando cocaína também já, coisa que eu não fazia, bebendo também, coisa que eu não fazia, e só que eu não dizia a ela que eu tava usando esse tipo de droga, né? E passava mais tempo na rua do que em casa, deixava ela sozinha em casa, ela sendo oprimida. E eu dou graças a Deus, assim, Deus ter usado ela para ouvir essa programação, porque antes de ela ouvir a programação, ela tinha medo, ela dizia que tinha medo. Aí depois ela começou, quando ela deu o primeiro passo que ouviu, aí ela disse, olha, quando chegava em casa drogado. Doido, né, Tiago? Era Cheio de doido. droga, olho vermelho, brabo. Era um pé, ele pisava, tomava um banho e pisava saía. em casa, trocava de roupa, saía, deixava ela lá em casa sofrendo, sozinha de casa, oprimida. Aí ela começou a escutar o programa Última Chamada, aí mandava eu escutar, e eu dizia, eu não quero escutar isso não. Ela, escuta esse pastor aqui, olha, prega a verdade. E eu dizia, eu não quero escutar não, minha amiga. Pastor, né, Tiago? Ela começava a chamar nome com o pastor. Xingar. Aí teve um certo dia que ela ficava conversando com o pastor sem eu saber. Aí nisso eu chegava em casa e ela sempre ficava conversando com o pastor, marcou uma vigília, né, pra ir. Aí nesse dia ela marcou a vigília, aí eu disse, eu não vou não. Ela fez, eu marquei com o pastor, eu disse, eu mandei tu marcar com o pastor, eu não vou pra canto nenhum não. Aí comecei a esculambar, e ali, né, drogado. Aí foi chegando perto da vigília, aí ela disse, olha, a vigília vai ser hoje. Aí eu tinha chegado e saído de manhã, 10 de manhã usando droga. Aí ela disse, eu não vou não. Ela fez, mas eu já falei já. Aí eu disse, eu mandei tu marcar, aí comecei a esculambar ali, dizendo que não ia, mas sendo que não era eu, era o diabo, né, que queria fazer de tudo pra mim não chegar lá, né? E graças a Deus, assim, né, mesmo naquela situação ali, drogada ali, cheio de demônio, Deus ainda me usou ainda para me dar ouvido, para mim ir, mas ela disse, pronto, eu vou, mas eu vou desse jeito. Aí comecei, pastor, a usar droga de manhã até de noite. Saí, aí... No dia de ir pra vigília, usando droga. No dia da pra vigília foi. Aí comecei, irado para não ir. Ela disse, pô, eu vou desse jeito. Ela disse, aí quando foi chegando perto, ela fez, tu vai desse jeito, hein? Eu disse, eu vou desse jeito, eu não quero saber não, mandei tu marcar. Aí comecei a chamar nome. Mas quando eu cheguei naquele lugar ali, Deus fez a obra tremendamente na minha vida. Que eu cheguei ali com o olho vermelho, pegando fogo. Aí quando eu fiquei lá atrás, no último de trás. Na última fila, foi, Tiago? Foi. Aí ali quando começou aquela ministração, aquele louvor, o pastor falando o que, é que o diabo fazia na vida da pessoa, aí começou aquele louvor e aquilo foi limpando dentro de mim. E aquela lombra que eu tava de maconha foi saindo, foi limpando. Aí quando foi no outro dia de manhã, eu chamei o pastor e conversei. Eu disse, olha, eu cheguei aqui assim, desse jeito, foi difícil para me chegar aqui. Eu esculambei o senhor, eu falei a verdade. Foi sincero. Aí
Expliquei como é que era a minha situação, a minha vida, tudinho. Aí, através daí, eu fui dando o primeiro passo, o pastor me orientando, me aconselhando, dizendo... Contei para ele os pactos que eu tinha feito Sim, no do passado. com o diabo. E através... Tatuou também, não foi, Tiago? Tatuei também, foi. Tatuou Na minha... algum no corpo. No corpo também, foi. Eu não sabia, porque naquele tempo... Nesse tempo aí, para mim, São Jorge era um santo protetor, né? Não queria proteger você lá. Era. Porque quando eu fui fazer esse pacto com o diabo, a Pombagira mandou escolher sete boys, né? No tempo, sete boys. Era eu e mais 7. Esse pessoal era do tráfico também, do movimento? Era, como é que se diz? Só fazia usar, né? Ele era usuário também. Outros também era também, né? Mas não era muito envolvido assim não, mas era também. Na venda não, né? No comércio. Aí, só que o mais que era assim, mais pesado assim, era eu. Sim. Né? Que a pombagira, ela pegava mais na minha cola, assim, vai dizer, né? Ela ficava assim, me mandando sair dessa vida, cuidado com os homens de bota falando, né? Que na linguagem dela lá. Que são os policiais, né? Era, me orientava tudinho assim, mas sendo que ela tava dando uma orientação ali, me ajudando a se livrar daquilo ali, pra me continuar assim, né? Vivendo uma Como vida... se ela fosse uma conselheira, né? Era. Mas sendo que depois de tudo sair, um dia eu ia morrer, né? Uhum. E depois que eu fechasse os olhos, né? Morresse a carne e fosse viver no espírito, eu ia viver no espírito eternamente no inferno, né? Porque através do pacto que eu tinha feito com ela ali, mesmo eu ganhando dinheiro ali, mesmo fazendo as coisas do mundo, arrumando mulher, bebendo, se drogando, fazendo a vontade dela, mas um dia eu ia fechar meus olhos nessa carne, eu ia morrer nesse corpo, né? Nesse corpo ia viver no espírito. Verdade. Porque no entendimento que eu tenho, antes eu não tinha esse entendimento. Não tinha. Mas hoje sabe que a alma só tem 2 destinos, né? O céu e o inferno, exatamente. E se todos pensassem assim, talvez não queria essa vida, né, pastor? Quando a pessoa tá ali, Tiago, usando, traficando, saindo com mulheres, você nem pensa nisso, né? Nem pensa. Você tá tomado pelo diabo. Acha bom. Acha bom. Aí nisso ali, pastor, depois desse dá uma sensação assim de poder, né? Que você é o cara e tal. Exatamente, coisa, né? Andava armado, tudinho, no tempo, né? Aí... Tanto que assim, desse tempo aí, do meu tempo aí, de 2008 até a maioria de 2008, 2009, até hoje, a maioria nenhum tá vivo mais. Morreu tudo morto. Só tá vivo quem se converteu. A maioria foram para o Rio de Janeiro, outros morando para a banda daqui de uma pessoa. E a maioria do resto tudo morreu dali. Você viu muita gente morrer. Muitos amigos ali que da você morreram. Morreram tudo. E teve um ali que foi o pacto comigo, que era o caso do homossexual. Do cara que incorporava, né? Do bruxo. Pronto, ele que era o cabeça, né? Foi ele que arrastou a gente tudinho assim. No caso, ele tinha um relacionamento com o bruxo e ele chamou vocês pra lá. Foi através dele que a Pombagira mandou arrumar, mas com ele fazia 7. O bruxo incorporava e trouxe esses rapazes, né? Foi. Trouxe mais 7, né? Com isso, ele pegou amizade com esse bruxo, aí era homossexual, aí ele ficou caso dele. Aí depois os boys disseram, aí vamos ali, tu vê, tem um negócio massa ali e tal, eu sei que dali pra ali... Eu fiz isso aí. Aí como é? Você entrou num quartinho lá e tal? Foi, um quartinho cheio de santo. Ela tava cortando lá. Quando eu cheguei lá, ela já tava cortando uns bois. Eu fiquei assim. Fazendo a marcação, né? Foi, punhal. Deu uma marcação com o punhal lá. Aí fez em você? Fez também no braço. Aí disse que ali era pra ter a proteção dela. Pra proteger. Mas aí ela protegeu quantos acidentes de moto sofreu? Eu levei vários acidentes de moto. Eu levei 4 acidentes de moto. Que no último assim que eu levei, eu quebrei 3 costelas, furou o pulmão, gravícula, face, traumatismo. Se vocês verem a clavícula do Tiago aqui, ela é totalmente torta, Léo. A clavícula dele é totalmente torta, assim, que ele sofreu de moto. Passou quantos dias no trauma esperando a cirurgia, Tiago? Passei, eu acho que eu passei, não sei se foi quase um mês, quase um mês por aí. Sofrendo. Sofrendo, foi? Sofrendo. Cadê a proteção? Com o osso, foi, né? Eu não entendia nada disso, né? É verdade. Não conhecia a palavra, né, Tiago? Não conhecia a palavra. A importância de se pregar a palavra, Tiago, e de se falar sobre o mundo espiritual, como é que a gente fala aqui. Por que a Angélica tinha medo de ouvir? Porque ela era muito oprimida pelo diabo e a gente tocava nesses temas espirituais. Então por isso também tem muita gente que tá em casa que tem medo de ouvir. Mas é a importância de pregar. Depois você conheceu a palavra, depois foi lá pra vigília, Tiago. Deus foi fazendo a obra. E esse rapaz que ele levou vocês pra lá, como é que foi o fim dele? Esse rapaz aí, ele... a Pombagira, um Exu Caveira lá, que incorporava lá no homem que era a casa dele, né? Um homem sexual que era a casa dele. Obedecia a esse rapaz. Obedecia a ele, porque ele era a casa dele, né? Aí os espíritos, as Pombagira, o Exu Caveira, o Tranca-Rua, obedecia a ele. Aí chegou um certo tempo que as duas Pombagiras estavam brigadas, as duas, né?
Aí assim, Rosa Caveira uma tal de sete Esses facadas. são os nomes que ele se apresenta, né? Se apresenta, Rosa Caveira e sete facadas. Sim, aí. Elas estavam brigadas, né? Aí, só que uma mandou quebrar a imagem da outra. E ali, né, no convívio daquilo E ali você ali também, de fora não entendia nada, não né? entendia nada, não entendia nada disso aí. Eu peguei disso aí, eu digo, não quebre não. Eu disse a ele, não quebre não, Júnior, não quebre não. Pedi tanto pra ele não quebrar, a gente também, os meninos, tu é doido, não quebre não. Ele foi, pastor, ele foi e quebrou. Quando ele quebrou, aí pronto, aí ficou aquele negócio horrível, um querendo entrar, uma mais do que a outra. Aí quando entrou, aí baixou aquela que ele quebrou. Incorporou. Aí ela pegou e disse que ia desgraçar a vida dele, que ia matar ele. Incorporado. Foi nele lá. Disse que ia desgraçar a vida dele na minha frente do nosso colega tudinho, né, ali lá. E vocês tinham medo, Tiago? A gente, assim, não tinha não porque ela tava acostumado com aquilo, né? Tava cego Mas no espiritualmente. começo tinha medo, né? No começo tinha medo, exatamente. No começo eu fui. E esse pacto assim, eu fui com medo, né? Com medo também. Fui com medo, eu vi porque. E Quando eu também entrei ali conhecia a dentro. palavra, né? Eu não conhecia. Aí quando eu vi ela com aquele punhal na frente, eu já tava dentro, aí não tinha como eu correr mais. Aí eu peguei, eu pedi Fez. perdão a Deus, eu disse, Senhor, eu não queria fazer isso aqui não. E com medo ela com o punhal. Me chamou assim, bora macho, vai, entra aí tua vez. Aí fecharam a porta, os colegas meus fecharam a porta, aí eu fui, mas fui arrependido ali, né? Entendi. Aí. Daí por dali fui se acostumando também. E ele, o rapaz, E o rapaz, ele depois de que ele quebrou essa quebrou? imagem, ela disse que ia destruir a vida dele, que ia matar ele, ia destruir a vida dele. Aí esse rapaz, depois que ele quebrou, passou 15 dias assim, ele começou a usar droga, começou a usar crack, coisa que ele não usava. Começou a ele usar se crack. transformou. Oi? Ele se transformou. Foi, começou a usar crack, começou a roubar, aí foi preso. Ele foi preso, aí quando ele foi preso, ele passou uns tempinhos preso aqui no presídio de Santa Rita. Aí ele saiu, aí quando ele saiu, eu fui na casa dele visitar ele bem magrinho. Bem Doente. magrinho, saiu de lá bem magrinho. Aí fui lá na casa dele, um colega meu também, que fumava droga mais ele, fumava crack mais ele. Ele tinha se convertido nessa época também. Que eu já levei ele até pra fazer uma visita lá na igreja lá, Júnior, irmão Júnior. Aí pregou pra ele, assim que ele saiu do presídio, pregou pra ele ali. A mãe dele chorou, o irmão chorou lá, de joelho, Júnior, entrega sua vida pra Jesus. Chorou com ele ali, e ele não queria, não aceitou. Aí o que aconteceu? Esse jovem, ele depois que eu fui visitar ele lá, ele disse, ele fez, ó, Diago, eu não consigo comer nada. Tudo que eu como eu boto pra fora. Que ali Que foi é um o trabalho, demônio. é um trabalho. Foi o trabalho. Já aconteceu isso com Ele você, fez vários né? pactos também. Ele cortou cabeça, Aham. cortou pé, cortou em todo canto, né? Que ele era o cabeça de tudo. Aham. Aí ele disse, tudo que eu como eu boto pra fora, eu não consigo comer. E vai no médico não dá nada, né? Não dá nada. Um remédio não resolve Foi. nada. Aí disseram que foi os cacetes que os agentes deu, mas não foi. Eu já sabia já tudo já, né? Você sabe porque você estava presente lá. Eu tava presente lá. E a gente também, eu disse, vai pra igreja, eu disse a ele também. Mesmo não tá nessa vida do mundo, mas eu disse a ele, vai mais Júnior, vai pra igreja, mas ele, Júnior, vai pra igreja, ele não queria ir, não. Esse rapaz, a mãe dele, no outro dia foi chamar ele pra tomar café, aí bateu, chamou, ele tava gelado. Tá morto. Morreu, disse que morreu dormindo, né? E é uma alma que se perde, né? Pra vocês verem aí, vocês estão em casa ouvindo, o diabo não escolhe classe social, ele não escolhe nível acadêmico. O diabo opera e age na vida de qualquer um por meio de uma ferramenta, o engano. A pessoa não conhece a palavra, é enganado, é manipulado, né? Você observa a gente serve a Deus, quando a gente erra, que a gente falha, o que é que Deus faz? Deus perdoa. Aí você serve aos espíritos, quando você erra, você falha e diz o quê? Eu vou lhe matar, vou me vingar, tem uma pisa, uma disciplina, um castigo, pagar uma obrigação. Então Tiago viveu tudo isso aí. Tiago escapou da morte várias vezes. Tiago estava na droga, no tráfico, fez pacto com o diabo. Pode fechar a linha, né, para a pessoa não ficar ligando. Fez pacto com o diabo, né? Tiago, ele fez tudo isso e Tiago beirou a morte. Muitas vezes Tiago beirou a morte, mas através do evangelho pregado na programação, que atingiu a esposa dele e consequentemente ele. E quando você foi naquela vigília, Tiago, que a palavra foi ministrada, que aquela vigília encerrou, como é que foi depois? Que você teve que se encontrar com os traficantes, com o pessoal, e como é que foi que aconteceu as coisas depois, né? Depois que eu saí dali, eu era viciado, eu não conseguia deixar o vício da droga, né? Ela tava partindo para outras drogas, né? Mas só que minha esposa sabia que eu tava usando só a maconha. Sim. Que eu cheguei para ela e disse, a maconha, eu disse, tá me lembrando mais nisso não. E ela tinha medo de eu partir para outras drogas, mas só que eu já tava partindo por exemplo, já. o crack, né? Por exemplo, Era, crack. cocaína, crack.
Aí eu peguei de sair. Depois que eu saí da vigília ali, aí meu cunhado, eu era assim com meu cunhado, né? Junto, né? Ele também, ele faz parte dessas coisas também. Sim, fazia lá e Aí vocês eu andavam era, junto e faziam as coisas junto, fumava né? junto, mas ele tudo junto, andava com ele, fumava junto nós dois. Aí quando eu saí da vigília, aí eu cheguei, quando eu saí da vigília, eu cheguei lá, né? Fui na casa da minha mãe. Aí cheguei lá, ele, e aí, vamos fumar um. Aí aquilo ficou na minha mente, martelou na minha mente. Eu digo, saí da vigília ontem e já vou usar droga. Aí perdi aquela vontade, né, assim. Aí ele arrocha aí pra gente. Aí eu nunca não consegui dizer um não. Aí chegava doido atrás de. Eu não conseguia passar um segundo sequer sem fumar maconha. Entendi. Aí ficava agoniado já. Aí pronto, quando ele me deu assim, que eu comecei a arrochar, aí fui aquilo arrochando sem gosto de Sem fumar, vontade. sem ter vontade A de fumar. consciência martelando, o Espírito Foi a Santo consciência falando. martelando, foi. Aí eu peguei, aí ele arrochei, ele disse acenda aí. Aí eu acendi, né? Aí eu acendi, aí uns pega assim sem gosto, aí ele fez, aí vamos lá pra baixo a gente fumar um lá no coroa lá, Com o pessoal lá. é, né? nos caras lá, né? Ele fez a gente fumar um lá no coroa lá, vamos descer pra lá. Aí eu disse, bora. Aí eu disse, bora, mas eu fui, porque aquele negócio pra mim dizer não. Aí eu disse, bora, eu disse, vamos. Aí peguei e fui mais ele, né? Aí ele fez, apaga aí, porque eu tava sem gosto sem querer fumar, ele disse, apaga aí e fuma lá. Aí pronto, a gente foi. Aí quando chegou lá, aí cheguei lá e a gente sentou lá na casa do rapaz lá, né? Aí Você, ele e os outros lá. e os né? outros lá, tinha uns 10 lá. E a gente sentou, aí acendeu, aí os cabos, aí arrocha outra, arrocha outra, arrocha outra. Isso aqui Fazendo um rodízio. não parava não, a gente era um atrás do outro. Maconha com força. É, né? era maconha com força. Aí pronto, aí quando chegou lá, aí acendeu que eu já tinha arrochado lá, né? Aí pronto, aí quando chegou lá, aí arrochou outro, aí foi passando, né? Passando Foi o aí. rodízio da Foi maconha. rodando, E foi rodízio rodando. de pizza lá era rodízio de maconha, Léo. Era. Pensou? Aí foi passando, aí chegava na minha, aí eu dizia, vai, na próxima eu dou. E sendo que ali o Espírito Santo de Deus já estava falando na minha mente, já tinha perdido a vontade já. Depois da vigília, já tinha perdido a vontade de Na usar. vigília já tinha cortado o efeito da droga, né? Foi, Aí depois já tinha perdido a vontade. foi. Aí quando chegava na minha, aí quando chegou na minha, eu fui dar um pega, não consegui. Aí quando foi de novo, aí eu peguei e falei, né? Eu não tava aguentando, eu digo, eu tenho que falar a verdade mesmo, eu não tô sentindo vontade de fumar mais. Aí eu peguei e disse, eu disse, quando chegou na minha, eu disse, eu não quero mais não, irmão. A partir de hoje eu não vou usar isso aí mais não, eu quero droga mais não. Aí ele estranharam, aí ele, por que? Eu disse, eu fui para uma igreja ontem, aí eu fui para a igreja ontem, graças a Deus, Deus me limpou, Deus me tirou essa vontade de eu usar essa droga aí, eu não sinto vontade de usar isso mais não. E a partir de hoje eu vou entregar minha vida para Glória a Jesus, vou Deus. caminhar com o Senhor. Aí os caras, valeu meu irmão, valeu, obrigado, Valeu, ore por parceiro. mim. Ore Foi. por nós e tal, né, Tiago? Ficaram tudo felizes, foi. Ore Eles por ficam mim. felizes, porque eles também querem sair, né, Tiago? Quero sair também. Eles estão também, como você não tinha força, eles também não têm força, né? Aí foi, aí eu disse, qualquer dia eu venho por aí, eu oro por vocês, eu pegar a palavra para vocês. Quando eu aprender mais, eu vou falar sobre o que é que os Espíritos fazem na sua vida também. E aí, gente, Tiago, depois você foi pra igreja, Léo, a gente, no culto da terça, né? A terça-feira lá, que é forte lá o negócio, quebrou o pacto com o diabo, casou, né? Com a esposa dele. Os filhos dele estão caminhando, eles se mudaram, saíram dessa comunidade. Hoje eles moram num apartamento lá, um local totalmente diferente, onde eles estão morando hoje, né? E a vida de Tiago hoje está totalmente transformada. Eu queria você que é mãe, que tem seu filho nas drogas, que é terrível para uma mãe ter um filho nas drogas. Você que seu marido está nas drogas, eu queria que você fizesse o seguinte: você vai lá no YouTube e escreva RBT Plus. Quando for amanhã, esse programa vai estar gravado, vai estar lá, colocado. Coloque pro seu filho ouvir, coloque pro seu marido ouvir. Sabe, não foi um, não foi dois casos de pessoas que ouviam a programação e compartilharam com alguém que estava nessa situação. Porque o milagre que Deus fez a vida de Tiago foi grande. Não foi só a questão do vício, né? Eu acho que pior que a questão do vício é a questão do pacto que ele fez com as entidades. E Tiago hoje é um homem de Deus, Tiago está transformado e Deus vem trabalhando todo dia um pouquinho, como ele disse, né? O Senhor está trabalhando devagarinho e está transformando a vida dele, né? E meu cunhado disse que vinha, pastor, também. O cunhado dele também vai Falei pra vir. ele, disse que vinha. Olha, Tiago vem aqui de vez em quando em Bahia e prega lá pro pessoal, né? Ali eu já fui ali onde o Tiago morou, não lá dentro mesmo, mas lá fora onde eu pregava ali, no Rio do Meio, fazia um culto ali. O negócio era carregado, eu fazendo um culto, acho que 50 metros assim, os caras traficando debaixo de um poste, entendeu?
Então, é nesses locais que precisa da palavra, gente. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês aqui interessante, que Tiago me contou, que Tiago já tinha ido para outras igrejas. Mas, tipo, Tiago fez... Lá não tinha palavra, pastor. Eu queria, mas não tinha palavra. Era só Malaquias 3:10, era o dízimo, era a oferta. Era, exatamente. Me batizaram nas águas, eu fumando maconha, fornicação, todo errado. Como é que foi isso aí, Tiago? Foi assim, pastor. Eu fui para a igreja, né? Não precisa dizer o nome não, viu, Tiago? Sei, Que o povo aqui, o povo gosta. E qual é a igreja? Vou dizer não, vocês gostam de polêmica. É assim, eu ia para uma igreja, ia para outra, visitava uma, visitava outra. Aí quando eu levei esse acidente que eu levei, clavícula. foi que eu quebrei 3 costelas, furou pulmão, gravícula, traumatismo craniano, fundamento de face. E ali, em cima de um leito ali, eu falando com o Senhor, né? Falando com o Senhor ali, eu disse, meu Deus, escutando também assim uma pregação da rádio e Deus falando comigo, eu digo, quando eu sair eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer a tua obra, meu Pai. Porque muitas pessoas ali, dentro daquele hospital ali, precisando de uma palavra dessa daqui, de uma palavra de libertação, de salvação, que não se tem mais, né? Em igreja nenhuma mais, é difícil. Hoje é mais palavra sobre carro, casa, né? Exatamente, coisas, né? Bem materiais, de salvação mesmo, né? Sua empresa, falar sobre sua empresa que você prosperar, mas a palavra que tira a alma da pessoa do cativeiro não tem. Não tinha, exatamente. Aí, o que aconteceu? Fui para essa dominação, eu e minha esposa. Aí, pouco tempo de igreja, vamos dizer, 1 mês, 2 meses, já quiseram me dar um cargo de bombeiro, ficar na porta se chamando o povo. Eu disse que não queria, né? Que não estava preparado, que não tinha a mínima condição, né, Tiago? Era. Eu disse que não queria. Aí, pouco tempo assim também, aí já teve o batismo. Aí, botaram a gente pro batismo, eu perguntei ao pastor, disse, pastor, não tem que casar não para se batizar não. Aí ele pegou e disse, pegou a Bíblia, mostrou a mim, disse, me mostra aqui na Bíblia onde é que está dizendo aqui que tem que casar. Tem que casar para batizar. Aí eu não entendia nada da palavra. Realmente na Bíblia não está escrito que se case para batizar. A Bíblia diz assim, aquele que crê, né? Fala do crer. Só que quando você crê, implica numa coisa. Se eu creio que a palavra de Deus é a verdade e a palavra diz que fornicação é pecado, então como é que eu vou dizer que eu estou crendo para me batizar se eu estou na fornicação? Então não tem lógica. É porque o pessoal, Tiago, distorce a palavra e também falta muito conhecimento para as pessoas. Aí você foi lá e batizou. Se batizei, pecado, fornicação. Tomava Santa Ceia também, pecado, não sabia de nada. Aí isso aqui que o Tiago está falando serve para vocês, que eu digo para vocês aqui, que hoje tem gente, Léo, que vai para as igrejas e a vida fica pior do que estava antes quando estava no mundo. Porque aí você começa a tocar no sagrado de uma maneira errada. Então, é como Jesus fala em Mateus 23, com os fariseus, vocês são guias cegos. Porque se um cego guiar o outro, não cairão ambos no mesmo buraco? Tem gente que hoje se autoconsagra pastora, que nem é bíblico, abre um local, uma garagem, um fiteiro, diz que aquilo é uma igreja e começa a trazer pessoas e arrebanhar para a lei e faz isso aí que fizeram com o Tiago. Batiza a pessoa no pecado, na fornicação, no vício e diz, não, pode ficar à vontade, toma até a ceia agora, né? Mas glória a Deus que Tiago conheceu um texto que está lá em Atos que diz assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? E Tiago hoje tem outra visão, Tiago tem temor, Tiago está aprendendo, Tiago está crescendo, e Tiago disse assim, pastor, eu quero começar a testemunhar assim, fazendo igual o senhor, dizendo um versículo, dizendo outro. Eu disse a ele, como a Bíblia. Ele está com uma Bíbliazinha aqui igual a minha, da mesma tradução. E aí ele está aprendendo, está caminhando. O Tiago está aqui hoje falando aí para mais de 80 cidades na Paraíba. Está falando para o Brasil inteiro aí, através da... Brasil não, para o mundo inteiro através da internet aí. E vocês estão vendo. E essa importância para vocês são ofertantes, sabe? Tem muita gente que às vezes oferta um mês e para de ofertar. Aí oferta 2 meses para. Aí tem gente que por qualquer pretexto deixa de ofertar. Mas, gente, não tem preço uma alma. Não tem preço uma alma. E Tiago só foi liberto porque eu preguei a palavra para ele. Teve vezes que Tiago lá, eu dizia, ó, isso aqui é a verdade, e Tiago ficava virado. Teve um tempo que ele passou brabo aí, não pisava nem na igreja. Cheguei ele fez, filho, o diabo quer ele derrubar, esse espírito quer ele levar de volta para ele matar. Num acidente, num tiroteio, alguma coisa. E aí, graças a Deus, Tiago abriu o coração, ele ponderou, ele teve que ter humildade para ouvir que estava errado, né? A esposa dele também, né? Enfim, eles estão no processo, estão crescendo. E vocês ainda vão ouvir muito Tiago. E creio que por uns dias, se Jesus não voltar, vocês vão ouvir eu falando assim, estou aqui com o pastor Tiago nessa noite. Glória a Deus, amém. Porque Deus tem chamada, Deus chama. É como James Vitor estava aqui no corredor da rádio. Aí Tiago conhecia James no tempo antigo, eu falei da vida de Tiago. E James disse, é interessante como Jesus só gosta do que não presta, né, pastor? Eu fiz exatamente, ele pegou a mim, pegou a vocês. Deus pega a gente no bagaço e transforma a vida da gente. Mas a transformação só é possível se você pregar a palavra. Eu não chamei Tiago dizendo assim, olha Tiago, vem aqui para a igreja que tua vida financeira vai mudar.
Olha, Tiago, se você está deprimido, triste, vem aqui que Jesus te alegra. Olha, Tiago, Deus vai restaurar teu casamento. Eu disse, olha, varão, vem para cá que Jesus quer salvar a tua alma. Se arrepende dos teus pecados, se arrepende do teu erro, e Deus vai começar a mudar a tua vida. E aí aceitou isso aí. Então o evangelho que Tiago se converteu não foi para ficar rico, não foi para ficar famoso, não foi para restaurar casamento, foi para ser salvo. Mas em contrapartida, Deus tem abençoado, Deus tem provido. Tiago está muito mais gordinho do que ele quando ele chegou lá, entendeu? Tiago tem uns filhos dele lá. Eu disse que para ele sustentar ele tem que fazer um convênio para trazer de fardo, que os gordinhos de Tiago comem. Ou seja, então Tiago hoje vive outra vida. Porque Tiago, aconteceu com Tiago o seguinte, Tiago trocou de espírito. O espírito está nele, não é mais o espírito que se apresentava com aquele nome. Tiago, o espírito está em Tiago hoje, é o Espírito Santo de Deus que habita nele. Glória a Deus. Está transformando ele. Então, Tiago, deixa uma palavra final aí de agradecimento aos ofertantes e também uma para esses jovens, Tiago, que estão nas drogas, que estão sem força, que até estão desviados. Tem muita gente desviada usando droga. Tem, pastor, deixa uma palavra para eles aí, Tiago, e uma palavra de agradecimento aos ofertantes. E eu agradeço, assim, né, primeiramente a Deus, segundo aos ofertantes da rádio, que continue ofertando, que vale a pena, porque através das ofertas, que a rádio está alcançando muitas vidas, assim como me alcançou, né? Porque quem diria eu estar aqui hoje, né? Tiago? Já imaginou? Quem diria eu estar aqui hoje, É forte. na presença do Senhor, poderia estar morto hoje, né? Verdade. Poderia estar enterrado, meu filho está aí sofrendo nessa vida aí, nesse mundo, né? E oferte, gente, é muito importante essa programação, né? Tá invadindo, assim, aonde, locais, a palavra, onde o homem não entra, a palavra entra. É verdade. Porque assim, no tempo de hoje é difícil assim achar um homem de Deus que viva a palavra, que prega a verdade, entendeu? E sabe o que eu acho interessante, Tiago? Só abrindo um parênteses, é que olha como uma palavra de Deus é interessante, Léo. Tiago, no tráfico, ouvia a palavra. E a gente tem tenente da polícia que fala com a gente, que também escuta a palavra, tem até capitão da PM. Ou seja, a palavra de Deus, ela une até pessoas que estão na rivalidade. Hoje, se um tenente, um capitão se converte e você se converte, vocês são irmãos. Exatamente. Só que no mundo, no poder de Satanás, vocês são inimigos, vocês trocam tiro, exatamente. entendeu? Há um confronto. Então a palavra de Deus é tão tremenda que ela entra tanto dentro da casa do policial quanto na casa do traficante. Pode falar, Tiago, da dificuldade que você estava falando, que precisa de homem de Deus que prega a palavra, é difícil e tal. É difícil assim, né? Assim, porque quando eu estava naquela congregação, eu não durei muito tempo, pouco tempo. Aí eu saí, me desviei, saí, né? Porque não tinha palavra. Aí eu prometi, eu disse assim, eu me lembro como hoje, eu disse, Senhor, eu só volto para a tua presença um dia, se o Senhor botar um homem de Deus na minha vida, eu vejo que ele fala a verdade e dirige a palavra, e prega o que vive. Porque você já Essa viu muito igreja que eu escândalo, eu também já tinha visto muito escândalo, né? Foi, já tinha visto, né? Que eu ia para as igrejas e não conseguia me libertar. Minha alma pedindo libertação, mas não pregava libertação. Não falava sobre os cativeiros espirituais. Não ensino, porque o diabo, ele não está nem aí com o conjunto de igreja, com o conjunto de senhora, de criança. O diabo, ele está revoltado, é com o ensino sincero. É com o ensino, não é com palavrinha A e palavrinha B, que nem assim o pastor diz, né? Porque eu vivia ali, naquele canto ali, naquela igreja ali, mas minha alma pedindo libertação, pastor. Vazia e presa a alma, né? Era presa a alma. Então, por isso que eu digo, é muito importante ofertar, o pessoal ofertar, os irmãos ofertar na rádio, ofertando também, tá fazendo a obra de Deus. Até pra gente aumentar os horários também, né, Tiago? Aumentar os horários, na madrugada é bom também, Já pensou a gente de segunda a sexta na madrugada aqui, de meia-noite às 4, de segunda a sexta? Hein, Tiago? É bom demais pra lá, vai invadir a palavra vai bater longe. Eita glória. É bom demais. Tiago, e pra esses jovens aí, Tiago, que estão nas drogas assim, que estão desviados, o que é que você diz pra eles aí, né? Que estão numa situação igual ou pior do que a sua? Que estão no presídio também, tem gente do presídio que escuta a gente. O que eu tenho pra dizer é que essa vida é uma vida de ilusão, né? Porque se todos botassem na mente, se todos pensassem no lado espiritual, não no lado carnal, vão fazer a vontade da carne, muito tinha o temor de Deus, né? O lado espiritual, tipo, quem tá por trás disso, né? Quem tá por trás disso, exatamente. Porque, assim, se todos pensassem assim, pra onde eu vou após a morte? Porque todos nós, a gente vai morrer nesse corpo de carne. Vai. Todos nós, a gente vai fechar, todos nós vai morrer e vai fechar os olhos na carne e vai abrir no espírito. E né, a alma vai tomar um destino. E a alma vai tomar um destino. Por quê? Porque a gente, ser humano, a gente somos 3 em 1, corpo, alma e espírito. Assim como Jesus veio à Terra. O Jesus corpo veio à volta terra. pra terra, né, Tiago?
O espírito volta para Deus. E a alma? E a alma pega o seu destino, ou o céu ou o inferno. Se a pessoa já imaginou eu, nessa vida, pastor, eu traficando, trocando tiro com a polícia, usando droga, diz o livro ali, usando droga ali, dando uma tirada naquele pó ali, aí eu infarto ali. É verdade. Aí quem é que vem me buscar? O demônio, o diabo. Mas a partir que a pessoa entrega a vida para Jesus e começa a pregar, a viver a palavra, a verdade, pregar a verdade. Pregar a verdade, né? E viver a verdade. E viver a verdade, e fazendo a obra do Senhor. Aí se a gente morrer nessa vida, quem vem buscar a gente? O Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus, né? Verdade. Os anjos, né? Verdade. Porque assim como o Evangelho, porque o povo pensa assim, que o Evangelho de hoje, o Evangelho só está dentro da igreja para casa, de carro para igreja. Fazer parte do conjunto da igreja, né? Vestir uma roupa, né? Exatamente. O verdadeiro. Quantas pessoas, pastor, eu estava nesse mundo, quando eu estava nessa vida aí, nesse mundão aí antes de conhecer a Deus, passava por mim, crente que me conhecia, passava com isso aqui, com a palavra, debaixo do braço, não tinha coragem de pregar um versículo para mim. Aí eu estava na esquina lá, oprimido, na esquina pensando, drogado ali, pensando ali na vida, do que ia fazer, e passava os crentes que me conheciam, não tinha coragem de parar para mim, daí dar uma palavra. Aí quer dizer... É porque a religião cega, né, Tiago? O religioso, ele se preocupa com sua denominação, com seu conjunto, com a sua farda. O religioso, ele só vive isso. Então ele não sabe o que é alma, ele não sabe o que é inferno, nada. O religioso só sabe o que é festa de igreja o ano todo, né? Exatamente. Quer dizer que Deus, os olhos de Deus só tá acima daquele que vive a palavra, né, pastor? Que vive a palavra, que prega o evangelho de verdade. Porque o evangelho não é fácil não, gente. O evangelho é perseguição. Todos os cristãos de verdade, eles sofrem perseguição, assim como os discípulos de Jesus naquela época sofreram. Eles deram a sua vida através da verdade, mas hoje ele foi salvo. Ele perdeu sim a sua vida aqui na terra, mas estão vivendo eternamente no reino do céu, e não tem coisa melhor não. Porque, que nem Paulo diz, né, pastor? Morrer para Cristo é louco, né? O viver é Cristo e o morrer é louco, né? Ele fez, se eu for viver essa vida, eu vou viver Cristo todo dia. E se eu morrer, para mim é um lucro. É um lucro, exatamente. E a pessoa do mundo, que se ela morrer, para ela é uma tragédia, porque ela vai viver a eternidade do inferno, né? Essa vida do tráfico é ilusão, né, Tiago? É ilusão. Que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, que você vai ter todas as mulheres do mundo, que você tem um nariz de aço e pode cheirar 50 quilos de cocaína. Eu pensava assim, que cara homem pra mim, naquela vida, era estar com uma pistola na cintura, estar com 38, trocando tiro, tirar a cadeia. Cara homem, no entendimento que eu tenho hoje, é pregar o evangelho do Senhor, né? É pregar a palavra na favela, para traficante, para bandido, para todo tipo de gente. Mendigo, morador de rua. Porque Jesus disse, ir de pregar o evangelho, né? A toda criatura. E é poucos que faz isso aí, né? Verdade. Porque o povo hoje em dia só quer estar socado dentro da igreja, mas não quer pregar o id que Jesus manda, né? Ir a toda criatura. E o Tiago faz parte do sopão que a gente faz no centro. Na verdade, o reinício do sopão começou com o Tiago e outros irmãos da igreja, né? O Tiago faz parte, o Tiago está se preparando. Eu estou preparando também um equipamento de som para a gente pregar nas ruas aí. Eu estou com 2 carros, estou pegando outro carro para a gente pegar e montar um reboque de fazer culto no meio da rua. Então quem é ouvinte da rádio dizer, pastor, eu faço um culto na minha rua hoje. A gente vai bater lá. A gente vai bater lá com reboque, com som, com instrumento pra gente fazer, viu? Comece a falar comigo aí. Quem quiser culto na rua, diga assim, pastor, faça o culto na minha rua, eu só quero uma coisa que você me dê. Uma extensão com fio pra eu ligar o som, pronto. E aí a gente toca fogo, né, Tiago? Exatamente. Jesus está precisando de guerreiro. Chame todos os maconheiros da sua rua, aqueles que estão fumando, em vez de botar orégano na pizza, estão botando maconha. Comendo cachorro quente com maconha, feijão com maconha. Chame todos os maconheiros que você conhece. O pior que tem. Bota aí na sua rua, me dê uma extensão que eu vou aí com o Tiago pregar a palavra de Deus. Entendeu? É isso que Jesus quer. Que a gente sabe pra pregar, né, Tiago? Pra pregar pro pior traficante que tem, bandido, marginal. Todo tipo de pessoa que tá excluída, a gente vai lá pregar. Todos eles é alma preciosa para o Senhor. Verdade. Todos vocês são preciosos. Vocês estão presídio, são preciosos pro Senhor. Vocês estão se prostituindo aí no centro de João Pessoa, em qualquer outro local. Vocês estão viciados, vocês estão doentes aí com o diagnóstico de que vai morrer. Todos vocês são almas preciosas. Agora vocês precisam ouvir a pregação da verdade, como está sendo ministrado aqui, e você crer e ser humilde. Ser humilde. Porque o que impede as pessoas de acessar a salvação é a soberba, é o orgulho. Entendeu? Porque quando você é humilde, você diz, realmente eu preciso me arrepender e entregar minha vida para Jesus. Quando a pessoa é soberbo, a pessoa fica impedida de acessar isso. Porque ninguém vai para o inferno, escuta isso aqui que eu vou falar, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Porque o problema do pecado, Deus já resolveu lá na cruz diante do seu filho para morrer, em sacrifício pelo pecado. O povo vai pro inferno porque não aceita o sacrifício de Jesus pelo pecado e porque é soberbo, porque é orgulhoso, vai pro inferno por isso, né?
Então, Tiago é um exemplo daqueles que aceitaram. E você? Qual o caminho que você vai escolher hoje? Tá certo? O melhor caminho é o caminho do Senhor, né? Para você que chegou agora, esse é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5 toda quinta-feira, há praticamente 5 anos, às 22 horas. Toda quinta você pode ligar aqui, às 22 horas, aqui na 100.5, que a gente tá aqui conectado. E para você que tá dizendo assim, eu perdi, eu queria ouvir mais. Não, calma, você não perdeu. Tá sendo gravado e vai ser colocado lá no YouTube, no RBT Plus. Entre no YouTube aí e escreva assim, RBT Plus. Aí tem um canal aí, tem programa Última Chamada, tem todas as datas. Hoje pela madrugada, esse programa está sendo postado e esse testemunho do Tiago vai estar lá, tá bom? Então, minhas horas já vão se passando aqui. Léo vai soltar aqui a vinheta do quadro Socorro Vem do Alto e o áudio. O áudio tá aqui no WhatsApp, isso, Léo. Aí solta a vinheta primeiro, Léo. Solta a vinheta aí. E em seguida eu venho aqui com a resposta, tá bom? E o Tiago vai ficar comigo aqui até o fim. Ele vai até poder participar aqui do quadro Socorro Vem do Alto. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Pastor Josué. Sou ouvinte dessa programação abençoada desde setembro do ano passado. Seu programa foi uma corda de resgate na minha vida, pois eu me encontrava afastado, eu já tinha voltado a beber, estava saindo com os colegas todo fim de semana, também estava traindo minha esposa, estava atolado em dívidas, eu pegava um empréstimo para cobrir outro, eu me sentia uma folha seca voando sem direção, eu queria chutar o balde mesmo. Eu estava tão louco que certo dia fui falar com minha sogra. Eu disse que ia deixar minha esposa porque não estava mais suportando ela, porque tudo ela dizia que era demônio agindo em mim. Disse que ela vivia falando que eu estava cheio de espíritos malignos. Falei que ela trazia as irmãs da igreja 3 vezes por semana para orar lá em casa. Disse que isso estava tirando minha privacidade. Eu falei que não suportava mais. Então minha sogra, sempre com muita sabedoria e mansidão, disse: "Tá certo, meu filho, você é livre para tomar qualquer decisão na sua vida. Mas antes de agir, escute esse pastor. Depois você pode fazer o que quiser." Ela mandou o link de Cativeiros Espirituais. No episódio número 1, minha mente abriu de uma maneira tremenda. Eu nem terminei de ouvir. Veio um arrependimento, uma vergonha pelo que eu estava fazendo com minha esposa. Me deu um amor por ela. Vi o quanto eu estava dominado pelo diabo e ela estava certa. Daí eu quebrei meu chip, que era cheio de contato de amantes. Cancelei 4 contas falsas de rede social. Essas contas eu usava para buscar amantes na internet. Também falei para as mulheres que eu não queria mais nada. Falei que ia sumir da vida delas e à noite fui para o altar entregar minha vida a Jesus chorando. Foi um poder muito grande na congregação. Minha esposa estava explodindo de alegria. Minha sogra com aquele semblante de alegria e satisfação. O culto pegou fogo nesta noite. De lá para cá, muita coisa mudou na minha vida. Eu fiz um propósito de ofertar na sua programação para que Jesus me ajudasse a sair das dívidas que contraí por causa de mulher, bebida e farra. Em apenas 4 meses, eu estava com o nome limpo, sem nada parcelado nos cartões. Eu estava fazendo minha feira à vista e ainda troquei meu carro. Foi a pura misericórdia de Deus sobre mim que operou esse milagre. Meu pastor me consagrou a diácono 7 meses após eu ter chegado. Estou à frente do evangelismo de rua, faço parte do grupo de intercessão, também sou coordenador do sopão que a gente faz uma vez por mês. Minha vida está uma bênção. Nunca fui tão feliz assim. Prefiro morrer do que deixar Jesus. Entretanto, meu casamento ficou pior do que quando estava no mundo. Minha esposa reclama que só vivo na igreja, acha ruim quando eu coloco o áudio das suas pregações para dormir ouvindo. Esse mês ela brigou porque enviei minha oferta para o programa. Ela fica impedindo minha ida para o dia da intercessão. Ela fala que eu não combino mais nada com ela. Disse que ela é uma viúva de marido vivo. Falou que sou um fanático religioso que uso a Bíblia para tudo. Enfim, é muita coisa. Se eu for falar, dá um jornal. Ela está dizendo que eu continuar assim, vai querer o divórcio. Pastor, o que está acontecendo? O que eu faço num caso desses? Minha mente deu um nó, porque quando estava no mundo ela vivia orando por mim.
Agora que estou firme com Jesus, ela está fazendo isso. Não sei o que fazer. Tá aí a situação. Eu até estava comentando com a minha esposa, faz tempo já, um caso parecido de uma irmã que ela estava passando por uma situação com o marido que estava nas drogas, né? E ela orando, pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo direção, enfim. Ela pagou até clínica de reabilitação pro marido dela, né? Pagou clínica para ele, enfim. Foi muita coisa. E aí ele se converteu. Foi para a igreja, se batizou. Aí Tiago, ele queria evangelizar, queria aprender. Aí a mulher disse: agora você só quer viver na igreja. Agora você não sei o quê. Aí ele disse: pastor, a minha mulher agora, ela tá reclamando porque eu tô na igreja. Aí antes eu tava usando droga, ela reclamava. Eu não consigo entender ela. Aí foi, enfim, separaram. Aí eu encontrei ela tava me contando a situação. Aí eu escutei o caso dela. Ela reclamava quando ele tava nas drogas. Ela reclamava quando ele tava na igreja. E agora ela reclama que eles se separaram. Então é parecido um pouco com esse caso aqui. E talvez que muitos homens que estão em casa agora dizem: pastor, agora o senhor tá entendendo como é que é minha esposa, né? E tem muitas mulheres que estão em casa e dizem: pastor, eu não consigo entender. Eu sou assim com meu marido. O que é que tá acontecendo? E eu queria explanar isso aqui para vocês. Hoje a gente vai ter um pouquinho menos de tempo, o quadro Socorro Vem do Alto. Então eu vou tentar ser o mais objetivo e direto, tá certo? Com base nas escrituras. A primeira coisa que eu quero abordar é o seguinte: Tiago, todo mundo vive sob, ou seja, debaixo de uma influência espiritual. Ou você é influenciado por Deus ou pelo diabo. Então é o primeiro ponto que eu quero abordar. Por quê? É como o Tiago falou aqui, não é porque você faz parte de uma congregação evangélica, que você faz parte de um conjunto, ou porque você ora, ou porque você evangeliza, que você está 100% sob influência do Espírito de Deus, né? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, apesar da esposa desse irmão aqui ter orado por ele, para ele se converter, e ele hoje ser crente e tal, isso não significa que ela está sob influência de Deus totalmente. Porque hoje em dia, Tiago, a gente vê um contexto que todo mundo diz que é crente, todo mundo ora, todo mundo se batiza, todo mundo toma ceia. E eu tenho visto, cada dia mais, dentro da igreja, pessoas que são crentes e que se manifestam com espíritos. Tiago está aqui, Tiago é testemunho. Tiago, diga aí, assim, um pouco tempo você está lá, quantas pessoas mais ou menos você viu manifestando ali? De crente, né? Crente. De crente, só numa terça-feira agora dessa aí foi umas 5. Foi umas 5, foi Tiago aí, pronto. Então já está respondido já, Léo. Umas 5. Só na terça-feira foi 5 manifestando. Ou seja, são pessoas que já estão na igreja, que já conhecem a palavra. Então, isso significa que a pessoa que está na igreja, ela não está 100% sob a influência de Deus. Porque é o que Tiago disse. Tiago disse: falta libertação. A palavra é essa. Não é porque você levantou a mão e disse: eu quero Jesus. Pronto, está tudo resolvido. Não, isso não existe. Isso não existe, isso que essas igrejas pregam hoje, que a pessoa vai lá, levanta a mão e pronto, tá tudo certo. O exemplo disso é o apóstolo Pedro. Ele anda com Jesus 3 anos e 6 meses. Jesus, antes de ir para a cruz, diz: olha, Pedro, quando tu se converter, vai e fortalece teus irmãos. Ou seja, Pedro, além de ser liberto, nem convertido ele era. E andava com Jesus. E andava com Jesus, Tiago. Pedro teve o melhor pastor, que era Jesus, os melhores irmãos, que eram os discípulos, que viraram os apóstolos, né? E viu as obras, viu os milagres. E Jesus disse: Pedro, quando tu se converter, aí tu vai e fortalece teus irmãos. Significa que Pedro nem era convertido, nem era liberto. Tanto que aconteceu aquele negócio com Pedro lá, a queda dele, depois ele refletiu, enfim. Torou a orelha do soldado. Né? Então a primeira coisa que a gente precisa compreender é isso. Tiago hoje é consciente, ele está passando por um processo de libertação. Tiago viu a luta que ele enfrentou nos primeiros meses na igreja, os pesadelos que ele tinha, os sonhos, sabe? Ele falava: pastor, às vezes eu vinha assim com a moto, vi um negócio, joga na frente do caminhão. Eu vinha andando na passarela com o meu filho, joga ele em cima da passarela. Ou seja, os pensamentos que ele tinha quando ele não servia a Deus, depois começou um bombardeio de pensamentos sobre ele, lutando, quase que Tiago no começo sai, né, Tiago? Era. Quase que Tiago ia saindo. Quase Tiago pegava descendo. Mas por quê? Porque ele está num processo de libertação. A esposa de Tiago também passando por um processo de libertação. A esposa de Tiago diz assim: pastor, na hora que o senhor começa a orar forte, vê um negócio para eu gritar, minha mão entronchar, dor de cabeça, enjoo, ou seja, processo de libertação. Então pouquíssimas igrejas você vai ver isso aí. O pessoal
se voltar para essa área. É por isso que o povo vive entrando e saindo, entrando e saindo. Então, aqui no caso do irmão, existe a grande possibilidade dessa mulher dele ter um espírito maligno, entendeu? Uma pombogira com ela. Quantas pessoas não tem assim dentro das igrejas, pastor? Muitas, Thiago, dessas dirigentes aí que botam a mão na cabeça, elas botam a mão na cabeça, ela profetiza, ela fala isso, fala aquilo, e a vida dela em casa é terrível, Thiago. Ela vive uma amargura, uma vida terrível de pecado, mas quando chega ali, veste a roupa e profetiza, pula, marcha, fala em língua, mas vive aquela vida. E se chegar um homem de Deus para orar, ela manifesta, entendeu? Então, acontece muito isso, eu já vi que ia acontecer. A mulher tem um demônio, um espírito, uma pombogira nela, e ela tá dentro da igreja. E o marido tá desviado. Ou então o marido não tá desviado, mas tá com ela em casa, mas também não tá indo pra igreja. Ela tem aquele espírito, Tiago. Ela começa a agir de uma forma, aquele espírito faz ela agir de uma forma que expulsa o marido pro marido se deitar com as amantes. Expulsa o marido para ela se deitar com as amantes. Aí quando o marido tá se deitando com as amantes, bebendo, enfim, lá na lama, aí ela começa a orar. Aí ora, aí conta pro pastor, aí conta pra irmã. Ela, eu sofro demais com esse homem. Ei, como eu sou uma mulher sofredora. Ai, papai. Ui. E todo mundo sabe que ela é sofredora. Aí quando o marido se converte, Tiago, ele começa a buscar a Deus, a orar e tal. Aí ela começa a pegar no pé dele, como é o caso dele aqui. Só quer ir pra igreja, só quer orar. Olha só, o cara tá atolado em dívida, pegando empréstimo pra pagar empréstimo. Aí ele se converte, diz que fez um propósito de ofertar na rádio, diz que em 4 meses limpou o nome, não tá devendo nada e ainda conseguiu trocar o carrinho dele. Diz que conseguiu trocar o carrinho dele. Aí a mulher, esse mês, tava, vou dizer na linguagem do mundo, aí, embaçando com ele, pra ele não ofertar na rádio. A mulher tá reclamando que ele quer ir pro dia da oração, da intercessão. A mulher tá reclamando que ele vive dentro da igreja. Ele bota os áudios lá do YouTube do programa pra ouvir antes de dormir. A mulher reclama. Mas tem alguma coisa por trás disso. Exatamente. Porque se ela reclamava quando ele estava no mundo e agora reclama quando ele está ali, então eu entendo uma coisa, Tiago, o espírito está agindo na vida dela. Tá agindo na vida dela. E, inclusive, recentemente teve um caso assim na igreja, por exemplo. Tinha um varão lá na igreja que ele estava traindo a mulher dele. Traindo a mulher dele e tal. E a mulher dele orando, ai meu Deus, meu marido tá assim, o pastor tá assado, e ele tá com o capeta, o diabo, sim, vamos orar, vamos tal. Aí ele voltou para Jesus. Voltou tal, querendo buscar, querendo orar. E aí, quando a gente vai orar, quem manifesta é a mulher dele. Aí eu peguei e falei pra ele, eu fiz, aí ó, quem controla a tua vida, quem profetiza, e a mulher dele é daquelas igrejas de reteté, de mistério e tal, pula, roda, só não tem Bíblia. Negócio que tem nada a ver. Aí eu disse, aí quem controla a tua vida, quem profetiza na tua vida, quem dirige a tua vida, aí quem botou tu pra deitar com as amantes. Ou seja, então a gente precisa ter um conhecimento do mundo espiritual, porque muitas pessoas pensam assim, a pessoa que tem demônio é a pessoa que tá assim, tal. Mas não é. Às vezes o espírito tá ali, em muitos casos, a maioria que eu já vi, o espírito tá na mulher, e o marido vai beber, vai fazer um bocado de coisa, mas o espírito tá ali na mulher. Teve uma mulher que chegou lá na igreja, ela detonou o marido dela. Pibibi, o marido é isso, meu marido é isso, meu marido é aquilo, tal, não sei o que, esse homem é isso, esse homem é aquilo outro, e falou um bocado de coisa do marido dela, que eu misericórdia, coitado desse homem. E aí, Tiago, ela vem com o marido pra igreja, na verdade eu fui visitar a casa deles, que eles me chamaram, na hora da oração na sala, ela manifesta e ele não manifesta. Pelo que ela falou do marido dela, na hora da oração, quem tem que manifestar o marido, porque ela já era crente, ela orava e tal, mas é ela que manifestou. Então, sendo bem direto aqui nesse caso aqui, meu filho, pro irmão aqui que enviou, tenha paciência aí com a sua mulher, entenda quem é que tá por trás, entenda que sua batalha não é com a sua mulher, não adianta bater boca, não adianta discutir, e também não adianta fazer assim, eu vou agir com sabedoria, como muitos dizem, eu não vou esse dia para a igreja, eu não vou aquele dia para agradar a mulher, não faça isso, você vai terminar se desviando. A guerra começou agora, né? A guerra começou agora, Tiago tá entendendo de guerra. Ou seja, tenha paciência com a sua mulher e entenda que tem esse espírito por trás da sua mulher. Eu não sei nem se ela está ouvindo. Se ela estiver ouvindo, vai ficar com raiva de mim. Mas, se tiver de coração aberto, ela vai entender o que está acontecendo com ela. Chegou uma irmã para mim e disse, pastor, eu sou tão ruim com meu marido, tão ruim, que eu tenho pena dele, eu tenho pena do meu marido. Eu falo as coisas com ele, quando ele sai de casa, eu fecho a porta e começo a chorar. E fico me sentindo mal pelo que eu falei. Aí eu mando uma mensagem para ele. Me desculpe, me perdoe, meu filho, venha para casa, não sei o quê. Quando ele volta, eu começo a fazer as mesmas coisas. Eu não quero ser assim. Eu disse, você precisa se libertar. Esse é um espírito. Só que, nas igrejas hoje, Tiago, ninguém vai falar isso. O que é que ela vai fazer? Vai dar um cargo, como você falou, para a irmã no conjunto. Ela vai ser dirigente de uma coisa, líder de outra coisa. Se cantar bem, vai pro louvor. Se falar bem, bota ela para pregar. Entendeu? Se ela cortar cartolina, papel, bota ela para ornamentar as baboseiras que o pessoal inventa lá. Ou seja, então muitas pessoas estão possessas dentro da igreja.
Pregando no altar. No altar. E esse Altar caso, santo. e esse caso aqui desse varão, dessa esposa dele, tenho certeza que o Espírito está com ela aí. Entendeu? Assim pastor, como é que se diz? Assim como o diabo trabalhou na vida de Eva para destruir todo Sim, destruiu tudo. É? de Exatamente. Adão, né? Que Exatamente. Deus deu a Adão, né? Exatamente. Aí foi lá, a pessoa de Adão, fizeram aquela burrice e hoje todo tipo de desgraça que você vê no mundo é proveniente disso, né? Abriu as portas pro diabo tomar conta. Então acontece isso muito. Eu já vi vários casos de missionárias. Olha, gente, teve um culto lá na igreja que... Enfim, tem uma irmã aqui que ela, ouvinte da rádio, começou a ofertar lá, mandar oferta pra gente. E teve um dia que ela disse, pastor, eu quero ir levar a oferta na congregação. Eu disse, pode ir, venha. E ela estava enfrentando uma luta no casamento, falou que o marido era isso, era aquilo, isso, aquilo e tal. Na hora da oração, essa irmã era missionária, cantava, pregava, profetizava, falava em língua, pulava, rodopiava, parecia um helicóptero girando. E aí, quando foi lá, na hora da oração, não fez nem muita coisa, só fez botar a mão na cabeça dela, fiz força maligna que está atuando nessa mulher. Ela manifestou lá. Eu deixei lá ela uns 20 minutos lá, o espírito lá, com ela fica de joelho aqui. Fui orar pela igreja todinha, por último foi que eu orei por ela lá no final. Aí eu orei, expulsei, ela voltou a si, né? Porque quando a pessoa está possessa, ela perde a consciência. Ela voltou a si. Quando ela voltou a si, ela estava no meio da igreja caída. Estava com cãibra na perna, porque ela estava muito tempo ali sentada. Só que como ela estava inconsciente, ela não sentia. Quando ela voltou, ela não conseguiu levantar. O pessoal levantou ela. E a primeira coisa que ela pediu para mim foi o seguinte: pastor, não conte para ninguém. Eu disse, não, você não tem que se importar com isso, com o que o povo pensa. O que você tem que se importar é você se libertar. Se liberta. Venha para a terça. Aí, enfim, ela não veio para os cultos da terça. Não, mas muitos casos de vocês são mulheres que têm um espírito maligno na sua vida que está fazendo isso. Às vezes eu bato muito isso e fico muito atento na igreja, porque é muito frequente as mulheres de Deus dar espaço para esse tipo de espírito. A mulher começa a perturbar o marido, começa a perturbar o marido, começa a perturbar o marido, começa a perturbar o marido. E o homem tem uma psicologia muito objetiva. Tem hora que o homem chuta o balde, o homem que ainda não tem uma estrutura espiritual forte, chuta o balde e vai embora. Vai embora, destrói o casamento. É como você vê aqui. Ele disse que quando ele estava no mundo, a mulher disse que ficava o dia inteiro. Disse, você tem demônio, você tem demônio, você tem demônio. Levando as irmãs na igreja para orar. Aí ele disse, eu estava disposto a chutar o balde. Aí foi quando a sogra dele falou, bem calmo, disse, não, você pode fazer o que você quiser. Escuta esse pastor, eu vi cativeiros espirituais. Aí ele se arrepende, se converte e agora a mulher continua. Você só fica dentro da igreja, você só fica isso. É um espírito maligno ali, entendeu? Fazer um propósito de jejum e oração para Deus quebrar essa caixa de... Quebrar essa caixa de demônio aí. Demônio. E outra coisa também que acontece é o seguinte, tem pessoas que são muito soberbas, muito orgulhosas, muitas mulheres, que elas amam dizer que sofrem. Quando você escuta uma pessoa, Léo, falando que eu sofro, não é que ela é humilde, é que ela é soberba. Porque aquilo pra ela é uma vanglória. Ai, eu sofro por esse marido, ai meu Deus, eu sofro. Fui traída com 7, com 8, com 10, com 12. Ai, eu paguei isso pra ele, eu fiz isso. Tem mulher que adora um homem pra sofrer, Tiago, não tem não? Se ela tiver um homem bom do lado dela, ela não quer, ela quer um que faça ela sofrer, para ela poder conversar com as pessoas, dizer que ela é sofredora, poder se vangloriar disso, sabe? Então muitas vezes o pessoal não tem a compreensão, alguns pastores, líderes, e recebe essa mulher como uma vítima. Lá na igreja, quando uma mulher vem assim, eu já sei que é demônio. Por exemplo, terça-feira agora, foi uma senhora lá na igreja, que, olha como a rádio é importante. Uma pessoa ouviu a rádio, aí uma pessoa da família estava passando por um problema e levou ela na igreja terça-feira. Está com problema no casamento, problema grave no casamento, para separar. E eu falei para ela, eu disse, olha, a senhora pode estar debaixo da influência desse espírito. Porque pelo que eu estou entendendo aí, pelo que a senhora está relatando, a senhora está sob essa influência desse espírito. Falei com ela, fiz na terça-feira. E ela ouvindo ali e tal. Então muitos casamentos estão sendo destruídos porque está se cumprindo o provérbio 14:1 na vida delas, que diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então tem muita mulher endemoniada achando que é mulher sábia, que é profetiza. O exemplo prático aconteceu lá na igreja esses dias aí. Entendeu? Eu vi, já fazia tempo, o espírito na vida da varoa, da esposa do varão. Só que eu não ia chegar pra ele e dizer, ó, meu irmão, tua mulher é endemoniada. Porque é o que ele falou, ele foi, pastor, minha mulher é profeta, profetiza, pula, roda, marcha, entrega mistério em Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, todos os planetas. Então, eu não ia chegar pra ele e dizer, ó, tua mulher tem demônio. Eu não ia dizer, eu fiquei calado, fui deixando o tempo passar, a palavra foi entrando, enfim, foi aprendendo, tal. Até chegar uma situação que Deus promoveu, onde ele viu o espírito manifestado, incorporado. Eu disse, aí, tá vendo? Agora não tem como ele não acreditar. Então, no seu caso, meu irmão, é isso. Não se separe, não se divorcie, certo? Porque o objetivo desse espírito é esse.
Negociar o Você, casamento. você viu que, Tiago, que o espírito primeiro trabalhou quando ele estava na cachaça e traindo a mulher, né? Na farra, para acabar o casamento. Aí não acabou, agora ele é crente, mas o espírito quer acabar o casamento. Então você vê que não é um problema que era porque ele estava no mundo, porque hoje ele é crente, tá pior do que estava antes, entendeu? Ali a pombagira tava só gostando. É, fazendo exatamente, aquilo, né? Tiago, exatamente. Fortalecendo ela, né? Exatamente, quanto mais ele pecava, mais Aí como fortalecia ele entregou a vida pra Jesus e quer mudança, né? Aí pronto, ela tá agindo na vida da esposa. Pra Exatamente. destruir. Pra você ver como é que é o espírito, gente. E muitas vezes também, esses espíritos aí podem ter sido enviados por feitiçaria. Feitiçaria, exatamente. O que é o feitiço? O que é o ritual? É a pessoa que contrata um espírito para destruir a vida do outro. Por exemplo, eu estava até conversando com a minha esposa, hoje, antes de sair de casa, e falando com ela o seguinte. Tem pessoas que elas são tão soberbas, Thiago, que você dá um conselho para ela e diz assim, olha, não entra por essa rua que você vai se dar mal. Aí ela vai por aquela rua, ela se dá mal, e você vai pela rua certa e se dá bem. E ela tem inveja e raiva porque você foi pela rua certa. Então ela começa a invejar num grau tão grande que ela pode chegar e dizer assim, eu vou fazer um feitiço para destruir a vida dele. Então muitos feitiços, muitos rituais, a base deles de sentimento é inveja e ódio. Então às vezes esses problemas no casamento aí que se enfrenta, mesmo se a mulher estando dentro da igreja, pode ter sido um ritual, entendeu? Enviado. Pode ser assim, no meu assim, né? No meu, assim, pouco conhecimento, assim, pode ser também, assim, como ele disse aí que vivia com vários amantes, né? Uma Como ele se dessas amantes, amantes pode ser uma das amantes, né? que fez Não isso. queria aceitar ali, porque foi enganado, enganou esse tempo todinho e queria destruir, entendeu? Exatamente. Então, aí o pessoal fala comigo assim, depois que escuta o programa, manda os recados aqui no WhatsApp. Pastor, faça uma oração de proteção para minha vida, para meu casamento, para minha casa. Gente, não existe oração de proteção. Isso aí é feitiçaria. Se eu falar para vocês que existe uma oração que eu protejo vocês, é mentira. Só existe um tipo de proteção, que é o que Tiago está fazendo hoje. Ele disse, pregar a verdade e viver a verdade. Só existe isso. Conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. vos libertará. Então Tiago está vivenciando, tendo intimidade com a verdade, e Jesus disse, eu sou a verdade é o próprio Jesus. Então Tiago está envolvido nisso aí e ele está protegido. Então não foi uma oração que eu fiz por Tiago que protegeu ele, é a verdade. Se Tiago hoje deixar de andar na verdade e voltar às práticas antigas, Tiago está arrebentado, assim como eu também. Conhecer a verdade não é só conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Conhecer Não, a verdade não. é praticar, Praticar, intimidade. viver ela, né? Com a Ter intimidade palavra, com Tiago. Deus. Exatamente. Porque as pessoas querem uma fórmula prática aqui para esse caso. Pastor, faça uma oração para minha mulher mudar. Não existe oração que mude essa mulher. Não existe nada. O que existe aí, tem um espírito por trás disso, tem que haver jejum e oração e quebrar a força desse espírito. Aí tem outro ponto. Pega aqui a receita, tem outro ponto. Se a mulher for humilde, ela vai fazer como o varão fez. Ele disse que quando ouviu o cativeiro espiritual, a gente chegou lá a terminar, quebrou o chip, reconheceu que estava errado, foi para a igreja. Reconheceu. Se ela for humilde, ela vai entender que ela precisa de uma libertação. Mas se ela não for humilde, ela vai agir com arrogância, com prepotência, e aí esse espírito vai voltar para ela, Tiago. Porque o que alimenta os espíritos não é só o ritual. O que alimenta os espíritos é a atitude das pessoas de soberba, de arrogância, de orgulho, entendeu? Não queria aceitar a palavra. Não quer aceitar a palavra, Tiago. Não quer aceitar que está errado. Tá errado, é. Entendeu? Então, tem que ter esses parâmetros aí. Eu sempre falo na igreja o seguinte: muita gente quer ir na terça-feira para eu orar, manifestar, expulsar o demônio e acha que está resolvido. Na verdade, não é isso. Na verdade, os espíritos são atraídos pela vida que as pessoas vivem. E uma das coisas que eu mais vi de pessoas que se manifestam é pessoas que são orgulhosas e pessoas que têm ódio, que são intrigadas de pessoas. Todo mundo pensa que é o cara que bebe, que é o cara... Não é, entendeu? Tiago fez pacto com o diabo lá, com tudo, bebia, usava droga. Tiago não manifestou, mas a mulher de Tiago manifestou, entendeu? A gente expulsou o espírito dela. Então, ou seja, Tiago vivia nessa vida terrível. Mas cada um passa por um processo, entendeu? Então aquele espírito que estava na mulher de Tiago, ela até me contou que um dia ela praguejou que Tiago ia se acidentar e Tiago quase foi partido ao meio por um carro, entendeu? Ela disse que sentiu um ódio tão grande que ela praguejou que Tiago ia se acidentar. Depois de muitos anos, Depois de muitos agora anos que ela veio dizer quando a gente está na presença. Agora que está na Ele presença. pediu perdão a mim. Pediu perdão a ele, foi Tiago, falou tudo. Por quê? Porque a palavra hoje traz consciência do erro. Então, quando a pessoa é religiosa, ele vive dentro da igreja o tempo inteiro, Tiago, a consciência dele está morta. Mas quando ele conhece a palavra, a consciência ativa. Ela pediu perdão, ela praguejou. Então, tem um espírito na vida dela que queria matar Tiago, entendeu? E Tiago já tinha vindo de outro relacionamento, né, Tiago? Que tinha a mulher, que o espírito manifestou nela também queria lhe matar, não foi, Tiago? Foi, manifestou ela na igreja lá, quando a gente foi.
Pegou no meu pescoço, me arranhou todinho, disse que tinha ódio de mim Das e das crianças. minhas crianças. Foi disse que ia matar a gente tudinho. Entendeu? Ou seja, então o Espírito já perseguia Tiago. Então a gente precisa entender isso. A igreja hoje é tão carnal, que quando a gente começa a falar de coisas espirituais, o povo fica assustado. O povo acha que não é programa de crente, né? O pessoal dizia assim pra mim, Pastor Josué, eu comecei a ouvir o programa, eu pensava, isso é programação de crente? O jeito de falar é diferente e tal. Aí o povo acha que programa de crente vai ficar assim, olha, Deus está fazendo nesta noite. Ou então fica mandando abraço. Aí o pessoal tem essa visão que o programa de crente é isso. Esse cara ali tem fogo, né? Programação Vale, de não tem crente nada. é abrir a Bíblia e explanar o Evangelho. Você nunca vai ouvir Jesus dizer uma passagem que Jesus entonou a voz, que ele bateu o pé, que ele começou a falar em línguas. Jesus pregava de uma maneira tão clara que até as crianças entendiam, entendeu? Então o que a gente precisa hoje é ter esse conhecimento. Então, varão, o que eu digo pra você aqui, o que está acontecendo com a sua mulher é isso, ela tem um espírito maligno mesmo. Leve ela lá na terça-feira, pega o carro, vá lá com ela, diga, vamos ali visitar uma igreja. Quando for na oração inicial que a gente começa a orar, ela já começa a sentir dor de cabeça, vontade de vomitar, a gente expulsa Foi a ali. obra, né, pastor? Aí se ela quiser, aí a vida dela é transformada. Se ela não quiser, vai ficando pior. Mas vá tendo paciência, até, né, vá orando, vá fazendo propósito. Não diga pra ela que está jejuando. Não fique fazendo o que ela fazia com você, dizendo isso e aquilo. Fique calado, orando, jejuando, buscando. A palavra que eu deixo pro Senhor é Êxodo, quando Deus vai dizer assim pro povo, diz para Moisés, vós vos calareis e o Senhor pelejará por vós. Então feche sua boca, o Senhor nesse caso. Feche sua boca literalmente, nem fale nada com ela e feche a boca para comer, jejue. Entendeu? E aí a força desse espírito vai sendo quebrada. Aí ela vai ter que tomar uma decisão, porque eu já vi vários casos de mulheres que nasceram dentro da igreja, e o marido era ímpio. Aí elas oraram, né? O marido se converteu e tal. E os maridos hoje são crentes, mais crentes do que elas. E as mulheres que nasceram dentro da igreja manifestando com o espírito. Então está recheado de mulheres que têm espírito. Você quer compreender melhor, por exemplo, eu vejo muitas mulheres que abrem uma igreja e dizem, eu sou pastora. Eu não sei quem foi que consagrou essas mulheres a pastora, porque não é um pastor de verdade não vai consagrar nenhuma mulher pastora, porque não é bíblico ter pastora, certo? Verdade. Mas beleza, ela diz que é pastora. Aí abre uma igreja, tem um grupo de mulheres que ela coordena, só tem mulher, não tem um homem ali. É um monte de mulher divorciada com problema no casamento e elas querem dirigir a vida do povo. Aquilo ali não é igreja. Aquilo ali é uma sociedade que a pomba gira abriu. E tem aquele monte de mulher com o espírito de Jezabel. Mulheres impetuosas, que não tem governo, que não tem domínio próprio, comilonas. Entendeu? Então eu falo assim, claro, para vocês. Eu não falo para chatear vocês. Eu falo a verdade, para que vocês entendam que muitas mulheres estão assim, se vocês estão me ouvindo, vocês estão sendo enganados por um espírito. Tinha uma, pastor, que de lá, né, de Bahia também, quando eu ia. Aí eu parei de ir, aí ela disse, Jesus vai lhe pegar, Deus está abrindo sepultura, viu? Meu Deus do Aí céu. fica toda vez ela me via direto. A sepultura Aí tava dizia aberta. isso. Já, olha, a sepultura tá aberta, viu? Volta pra Jesus, que ela queria que eu ia lá, né? Aí eu peguei e disse, eu não vou não. Eu peguei e falei a verdade, eu não vou não. Tá repreendido, eu dizia. Quando ela dizia isso, eu disse, tá repreendido em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Dizia direto. E acontece muito isso. Tinha uma pastora que ela queria ser pastora e me convidou para eu pregar lá no local dela lá. E eu falei que não existe esse negócio de pastora, que eu não ia pregar lá e tal e tal. E ela aí ficou chateada e começou a me amaldiçoar, dizendo que Deus ainda feria com câncer. Eu falei, tá repreendido. Sabe? Então são pessoas que estão sendo usadas por um espírito ali, maligno. Pra querer lançar a palavra de maldição. Palavra de maldição. Aí, quando a pessoa tem brecha, se cumpre e o povo acha que é profecia. Então, apesar de sua mulher viver aí com as irmãs na igreja, orar na sua casa, fazer tudo isso, isso aí é demônio na vida dela, entendeu? Isso aí, você não vai ouvir nenhuma pregação do Instagram, nem do YouTube. Você vai aprender aqui é Bíblia revelada. Então, você precisa fazer é jejuar. Tem um varão lá no colégio onde eu estudo, e ele disse que foi criado dentro de igreja, desde criança, criado dentro de igreja. Aí, como eu tô tendo uma visão espiritual, né? Mais ampla. O nome de Deus que eu aprendendo, ele contando ali, a gente conversando de Jesus ali, a gente fica lá na frente do colégio conversando com o vigia também, ele entende a palavra, a gente fica conversando. Aí lá, na hora do lanche, ele conversando comigo, ele mandou arrumar um emprego para ele. Aí, ele disse, varão, eu fui criado dentro da igreja, eu prego no púlpito, tudinho. Aí mostrou o vídeo dele pregando a mim. Aí ele disse assim, tudo dá errado pra mim. Ele falou, né? Ele disse, tudo dá errado pra mim. Desde os 16 anos, quando consigo arrumar um emprego, tudo quebra. Eu tô com uma dívida no cartão de R$150, não tô conseguindo arrumar dinheiro pra pagar. Se eu arrumar um emprego, no outro dia eu saio. Aí eu peguei, eu
vou ter uma visão mais espiritual agora, que eu entendo mais um pouquinho. As coisas. Aí eu disse a ele, varão, isso aí alguma brecha você tem aí. Alguma brecha tem aí, isso aí, o que tem na sua vida aí, isso é um espírito de tranca-rua na sua vida. Aí ele disse, é verdade, varão, isso é verdade, eu creio nisso aí. Eu digo, isso aí é uma brecha que você tem. Como é que você vive na presença do Senhor? Você prega no púlpito, você foi criado dentro de igreja, você prega de paletó, gravata, como você mostrou aí. Foi criado dentro de igreja e você serve um Deus vivo. Você serve um Deus vivo, um Deus que dá de tudo, porque no meu entender assim, o crente ele passa por uma prova, mas ele não vive pela prova diariamente. Eu dizendo a ele sair. Não mora no deserto, né? Não morre no deserto. Aí ele disse, eu peguei isso aí é um espírito de tranca-rua na sua vida. Alguma brecha você tem aí. Aí pronto, aí não. Foi passando uns dias, né? Aí. Você viu lá no status. Eu fui olhar no status dele. Quando eu fui olhar no status deles, aí postou lá. Um vinhozinho. Um vinhozinho, um copo. Uma garrafa de vinho, meio copo e um tiragostozinho assim, uma rocinha assim. Uma oferenda pro Aí foi. Aí eu peguei e marquei assim, aí eu disse, ei, varão, depois nos dias, eu digo, por isso agora eu sei a brecha que você tem aí, né? Como é que você faz isso, escandalizando o nome do Senhor Jesus? Isso aí Deus não aprova isso não. É porque o alimento dos espíritos, Tiago, é o quê? Pecado. Então essa mulher desse irmão aqui, mesmo tendo essa aparência de crente, talvez ela use uma saia até lá embaixo, mas existe pecado, Léo. Por exemplo, tem pessoas que não se incomodam, Léo, de falar da vida dos outros. Tem mulher que vive dentro da igreja, mas ela detona qualquer um. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 6 que Deus odeia quem faz contenda entre irmãos. Deus vai dizer assim, tem 6 coisas que o Senhor não gosta, mas a 7ª sua alma abomina, quem faz contenda entre irmãos. Então tem mulher dentro da igreja que adora criar contenda entre pessoas, ser maldizente, e ela mesma nem se toca disso, mas ela está sendo enganada por um espírito, ela está possessa por um espírito, e quando ela morrer ela vai para o inferno, entendeu? Tem muita gente que está morrendo dentro da igreja e diz, eita, quando eu morrer eu vou partir para a glória. Vai para o inferno, porque a pessoa foi enganada por um espírito. 1 Timóteo capítulo 4 vai dizer o seguinte, que muitos apostataram da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina do demônio. Então, gente da igreja evangélica, se você não tiver discernimento, se você não ler a Bíblia, por isso que eu apelo para que você leia a Bíblia, você vai ser enganado. Você vai achar que o culto é de Deus, que aquilo ali é Deus, está falando, mas não é Deus, é o diabo. A prova disso, já dei esse testemunho 300.000 vezes, mas vou falar de novo, porque eu sei que tem gente nova ouvindo. Na época eu não era pastor ainda, não tinha sido consagrado, e meu pastor estava ministrando a Santa Ceia. A gente fez um culto numa casa de um pessoal lá que tinha condições financeiras, e aí fez um culto de Santa Ceia bonito, levou os instrumentos, botou a banda para tocar assim na área da casa, preparou uma mesa bem linda da ceia, né? E tinha muita gente, até de outras igrejas. E aí fazendo aquele culto lá, Tiago, uma bênção. Aí na hora que meu pastor está com a Bíblia pregando, ministrando a Santa Ceia, levanta uma senhora, plá, 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 plá. E aqueles negócios lá que o pessoal chama que é mistério, né? Eu nunca vi um profeta nem Jesus fazer aquilo. Aí ela levantou daquele jeito ali. Aí o povo, glória a Deus, aleluia, aleluia. E o povo lá, né, Tiago? E aí, e aí o povo glorificando e ela lá com aquele negócio. Aí, rapidamente, na minha mente eu pensei, peraí, se o Espírito de Deus está no meu pastor que está ministrando a Santa Ceia, como é que o Espírito de Deus está nessa mulher atrapalhando o meu pastor? O Espírito de Deus, ele entra em confronto entre si? Ele está no pastor pregando, aí ele também está na mulher atrapalhando o pastor que está pregando. Aí eu lembrei do texto lá de Coríntios. Deus não é Deus de confusões, sim Deus de paz. Levantei, eu sabia que meu pastor estava ministrando pelo Espírito, e ela não falou nada, só falava coisas sem entendimento. Eu cheguei assim no ouvido dela, levantei, a Idália olhou para mim e pensou assim, meu Deus, o que é que ele vai fazer? Já estava com medo, ela pensando, o que é que ele vai fazer? Aí eu cheguei assim no ouvido dela, eu fiz, olha, eu sei quem é tu, bota a mão para trás, sem barulho, sem gracinha. Ela só fez assim, tortar a mão. Desse jeito. Alguma coisa com 6. 16 a 26 anos, ela tá lá. Eu falei, mas por que vocês não gravaram um vídeo e não mostram lá pra eles lá? Para o pessoal que vai pro circo de oração, dizendo, aí ó, quem é que profetiza? Aí eu fico pensando, quantas pessoas ela botou a mão na cabeça? Quantas pessoas ela profetizou? Passando maldição. Quantas maldições ela lançou, entendeu? E o pessoal acreditando. Então, meu irmão, não fica admirado, né? Perguntando o que está acontecendo, que está acontecendo com sua mulher. Demônio que sua mulher tem, com força, entendeu? E agora você vai orar, jejuar, enfim. E não se separe dela. Se ela quiser se separar de você, amém, deixa ela embora. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim, se o descrente quiser ir embora, deixe ir, Deus vos chamou à paz. Você não vai poder amarrar ela.
mas lute pelo seu casamento, entendeu? Porque de repente, assim como você estava preso naquela vida, essa mulher aí está presa pelo mesmo espírito, só que dentro da igreja é diferente. Tem pessoas, Tiago, como Tiago está aqui, Tiago vivia preso pelos demônios no mundo. Só que tem gente que está preso pelos demônios, Tiago, dentro da igreja. Dentro da igreja, verdade. Então você não tem que estar dentro da igreja, você tem que estar na palavra. Entendeu? Você não tem que estar dentro de um templo, você tem que estar na palavra. Então, o que eu digo para você é isso. Faça um propósito de jejum. Assiste a Cativeiros Espirituais lá no YouTube. Entre no RBT Plus e procure lá, assista. E assista mais de uma vez. Assista uma, duas, assista. Porque a sua visão espiritual vai ampliar para você poder entender as estratégias específicas que você vai usar aí. Não adianta bater boca, não adianta gritar, não adianta ir para cartório divorciar, entendeu? Então isso é espiritual. Converse com sua sogra, né? Porque você falou para a luta não é contra a carne, né? A luta não é contra a carne, Tiago. Não adianta. Se for entrar na discussão lá, vai ser até tapa. Entendeu? Não adianta não. A luta é espiritual, né? Não são poucos homens que falam isso comigo, que a mulher é um transtorno em casa, entendeu? E a mulher vive profetizando e tal, porque eu sei que é demônio. Então a gente está no fim dos tempos, nos últimos dias, e muitas coisas vão acontecer, tá certo? Então, esse aqui é o quadro Socorro Vem do Alto. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5 toda quinta-feira, a partir das 22 horas, tá certo? Também é exibido no site, tá? E também vai estar gravado lá, hoje pela madrugada vai ser postado lá no RBT Plus, tá certo? Você entra no YouTube, escreve RBT Plus, tá lá, vai ter o programa, vai ter a data, você vai poder acompanhar. Lembrando que esse programa aqui ele é mantido no ar, não tem patrocínio, não tem comercial, não tem nada, é mantido com a oferta dos ouvintes. Então você que está em casa ouvindo, se torna ofertante. Tá cada dia mais raro você ouvir algum programa, alguma coisa que prega a palavra. Então, nada mais justo do que você que é um crente, um servo de Deus, ou até você que não é, mas está sendo abençoado, você ajudar a manter um programa como esse no ar, né? São programas como esse da gente que está temperando, Tiago, o negócio, para não virar de vez, para a coisa não bagunçar de vez. Entendeu? Porque às vezes estou dirigindo o carro, eu boto na rádio para ouvir. Aí eu fico mudando de rádio cristã. É cada baboseira que eu vejo a hora eu capotar o carro. Nada. Não tem nada, Tiago, não tem nada. É cada heresia que eu escuto quando vai ter palavra. Então, oferte, mantenha a programação no ar. Pastor, eu quero ofertar sim. Como é que eu faço para ofertar? Anota o WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. DDD 83, que é da Paraíba, tem um 9 na frente, e o número é 9105-6834. Se você é daquelas pessoas que usa o Pix, esse número já é a chave Pix, você pode ofertar. Se você não usa o Pix, é aquele pessoal mais tradicional, que gosta de ir na lotérica, gosta de ir num banco, fale com a gente no WhatsApp ou ligue para nós, que a gente manda o número da conta para você ofertar através da lotérica, do banco, enfim, como você quiser, tá bom? Mas não deixe de ser participante, né? Você que não ouviu o testemunho de Tiago, entre no YouTube amanhã e ouça, né, esse testemunho completo aí, que você vai ver a importância de você estar ofertando aqui, mantendo essa programação, tá certo? Léo, prepara um louvor aí. Pode soltar esse que tá aí dentro da pasta. Tem algum aí na pasta, Léo? Vou fazer um intervalo rapidinho aqui, só para tomar água, pessoal. E daqui a pouquinho eu volto com uma palavra tremenda para abençoar a tua vida, tá bom? Então fica aí com a gente, não sai, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal? A gente está de volta aqui. Vamos rapidinho aqui, 1 Samuel, capítulo número 23. O versículo 19 diz assim: Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Acla, que está ao sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce, conforme te impõe o coração, toca-nos a nós e entreguemo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta, e que tenham o visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Amém? Talvez muitos de vocês que estão em casa agora não estão entendendo aqui a passagem que a gente leu. Deixa eu só contextualizar vocês. Esse momento aqui, Tiago, foi quando Davi, ele estava no deserto, né, fugindo de Saul, e ele ajuda uma tribo, um povoado, um pessoal chamado Zifeus. Eram os Zifeus.
E aí Davi ajudou eles, livrou eles, e ficou lá no meio deles. E aí o que foi que eles fizeram? Pegaram, traíram Davi e avisaram a Saul que Davi estava lá, para que Saul viesse prender Davi e matar Davi. Porque vocês sabem que Saul queria matar Davi. E aí, nós lemos aqui na fala de Saul, quando ele diz assim no verso de número 21, 1 Samuel 23, 21, Saul diz assim: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Só até aqui. Eu queria trazer uma breve reflexão, não tenho nem tempo para pregar aqui, o tempo da gente já está se extinguindo aqui, mas eu queria trazer aqui uma breve reflexão para vocês acerca da mente, dos frutos que a mente de uma pessoa orgulhosa produz. Saul, vocês sabem da história de Saul, vocês sabem que Saul era o rei de Israel e que houve um confronto entre Israel e os filisteus e que nenhum homem teve coragem de lutar com Golias. Nenhum homem teve coragem de lutar com Golias. E aí Davi chega e se dispõe a enfrentar aquele gigante, apesar de Davi não ser guerreiro, assim, do exército de Saul, ser um jovem, né? Davi se dispõe, ele luta, vence Golias, Tiago. E aí as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E diz que o coração de Saul se encheu de inveja. E a partir disso daí, nasce um clima de animosidade, aonde isso vai fermentando e se agrava quando Saul investe para matar Davi. E aí Davi começa a fugir. Então Saul já era um coroa, já era mais velho, e Davi era um menino. E Davi ajudou Saul, não só na batalha de Golias, mas também, Tiago, no momento que Saul ficou possesso por um espírito maligno e que Davi ia tocar e ia ministrar para libertar ele, né? Então Davi, até então, só fez o bem para Saul. E Saul passa a perseguir ele, para matar ele, uma pessoa que só fez o bem para ele. E aí chega um momento, tudo dando errado na vida de Saul no reino, que Saul recebe a informação dos zifeus, que também traíram Davi, dizendo: olha, ele está escondido entre a gente aqui. Venha cá que a gente entrega ele para você matar ele. Aí olha o que Saul diz: vocês são benditos do Senhor Deus, porque vocês se compadeceram de mim. E eu queria falar um pouquinho só sobre isso aqui, para vocês entenderem como é que o coração de uma pessoa orgulhosa, quais os frutos que ele dá. E eu queria falar sobre o fruto do auto-engano. Como assim, pastor? O que é o auto-engano? É aquele engano que ele já está ligado, Tiago, no automático dentro da pessoa. Por exemplo, Saul, ele podia pensar assim: eu estou errado, eu estou perseguindo Davi, eu estou tentando matar esse homem, eu vou me arrepender dessa maldade que eu estou fazendo, vou me arrepender disso que eu estou fazendo, e eu quero perdão. Davi, vamos se reconciliar, me perdoe, eu estou errado e tal. Enfim, para Deus operar. Mas Saul fica naquela posição, ele vai dizer para os caras que também estão traindo Davi, dizendo assim: vocês são benditos do Senhor. Sabe o que é que isso me lembra? A passagem de Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel vão oferecer um sacrifício a Deus, e que Abel dá a primícia do seu rebanho, e Caim leva um resto de feira para Deus, para o altar, um monte de verdura podre para Deus, e aí Caim leva, e Deus aceita o sacrifício de Abel, mas não aceita de Caim. E Caim, ele frutifica na mente, no coração dele o seguinte: peraí, se Deus não aceitou o meu, aceitou do meu irmão, eu vou matar ele. E aí já entrou ali. Ou seja, aquilo é um engano. Porque ele devia pensar o seguinte: eu trouxe um lixo para Deus, por isso que Deus não aceitou. Mas ele, na mente dele, pensou assim: puxa, Deus aceitou o dele, não aceitou o meu, como se a culpa fosse de Abel, de Deus não ter aceitado. Aí ele vai planejar a morte de Abel, ele já está planejando. E aí Deus fala com Caim o seguinte: ei, Caim, deixa eu te falar uma coisa. Por que teu semblante está assim, essa cara de triste, essa cara de descontentamento? Aí Caim fala assim, ele não diz nada, ele não tem resposta. Aí Deus diz assim: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a você dominar. Cumpre a você dominar. Então eu vejo nessa figura de Caim aqui, de Saul, e outros homens da Bíblia, até de pessoas conhecidas, que é o seguinte: eles estão cometendo um erro, eles estão cometendo um pecado, fazendo uma coisa errada, fazendo algo errado, e aí quando o resultado vem, que é ruim,
eles têm inveja, Tiago, de uma pessoa que está fazendo certo e está dando certo. E eles botam na mente um auto-engano, sabe? Dá um exemplo aqui, Tiago está testemunhando. Tem alguém que tá com Tiago, que andava com Tiago, que continua nas drogas e está lá com a vida ferrada e escuta Tiago na rádio. Aí diz... E Tiago chamou ele, vamos servir a Deus, vamos. Ele não quis, ficou nas drogas. Aí ele está ouvindo Tiago e começa a formular na mente dele o engano. Tiago está ali, não era para ele estar ali. Eu tô nessa situação, eu tô assim, eu tô assado. E começa a criar um monte de coisa na mente e nasce o desejo de destruir Tiago e de se colocar como uma vítima. Você observa que o mesmo desejo surgiu em Satanás, Tiago. E vai estar escrito na Bíblia que ele diz: colocarei meu trono semelhante ao do Altíssimo. Exatamente, é um sentimento, Tiago, é um sentimento que ele engana a pessoa se coloca como vítima. Saul disse: vocês são benditos porque se compadeceram de mim. Então está parecendo que aqui que a vítima é Saul e o criminoso é Davi. Então tem muita gente dentro da igreja hoje que adotou essa mentalidade, porque esse evangelho gospel prega isso, sabe? Que você é a vítima. As músicas que fazem sucesso no meu gospel és o meu alívio, és não sei o que, ninguém pode te julgar, ninguém não sei o que lá, Deus está te consolando. Então as pessoas criam um auto-engano na mente delas, mesmo errando, mesmo sendo uma mãe horrível, uma esposa terrível, um marido maligno, um péssimo pastor, um péssimo obreiro, mas na mente deles eles formulam um engano, que eles são vítimas de alguém ou de alguma coisa. Eu vejo um monte de gente que eu conheço vivendo no pecado, no erro, e chega para mim e conversando comigo, Tiago, eles se descontentam com a minha vida, porque Deus está me abençoando, Deus está me guardando, Deus está me prosperando. Eles ficam descontentes pela minha vida, como se a minha vida fosse a culpa da vida deles estar assim. Mas quanto que na realidade, Tiago, é as decisões que a pessoa toma. Então Saul foi decidindo tudo errado na vida dele, e Saul chegou ao nível de se suicidar. Saul terminou a vida e o ministério dele se matando. Saul se matou. Saul se matou, para vocês verem o caminho que Saul estava indo. Então quer dizer que a culpa disso era de Davi? A culpa disso foi as escolhas que Saul fez. Vocês querem entender mais profundo o que é que eu estou ministrando para vocês? Entenda o seguinte. Chegou um irmão para mim e ele estava na igreja e disse: olha, varão, eu estou pensando em fazer esse projeto aqui na obra e eu quero colocar você aqui para estar ministrando aí à frente, certo? Você quer? Falei para ele, né? E ele, quando me ouviu, Léo, ele disse assim: não quero, tal. Eu tenho uns projetos, eu tenho isso, eu vou fazer aquilo outro, tal. Tá bom. Não fiquei chateado e saí. Aí eu fiz: Senhor, levanta outra pessoa, porque eu quis honrar ele, eu creio que foi o Senhor querendo honrar ele, não quis, levanta outra pessoa. Aí, Tiago, chegou um irmão na igreja, que falava pro modo, pro quê, pro onde, todo errado o português dele. E aí Deus fez: esse homem aí. Aí eu fui e coloquei essa pessoa. E o projeto começou a dar certo, Tiago. E ele começou a procurar os irmãos da igreja para falar mal do projeto, falar mal do pastor, falar mal de mim, falar mal do irmão, como se ele fosse uma vítima. Não começou a ser uma vítima. Ele esse projeto era para estar comigo, era assim, e tal. E ele na mente dele formulando aquele auto-engano, como se ele fosse vítima minha e do irmão. Eu fiquei sabendo, eu cheguei para ele e disse: ô, abençoado, deixa eu falar uma coisa. Você esqueceu que eu chamei você para esse projeto? Você esqueceu que você disse que você não queria? Você falou que não queria, você foi chamado primeiro do que ele. E agora o projeto está dando certo com o irmão. E aí você vai sair da igreja como se estivesse sendo ofendido, ferido, como se alguém te magoou, te machucou, fez o mal. E ele ficou assim parado, pensando, e mesmo assim saiu da igreja. Ou seja, esse é o auto-engano. Então tem muita gente hoje achando que está vivendo o evangelho, achando que está vivendo a palavra, porque Saul jurava que ele era de Deus. Saul disse assim: bendito sejam vós do Senhor. Ele está abençoando um povo em nome do Senhor, porque o povo entregou um homem justo, honesto, e ele ia matar uma pessoa. E tem muita gente assim na igreja, que vive dizendo que está sendo perseguido, que está sendo afrontado, que estão fazendo isso contra ela, contra ele, que é afronta, que é perseguição, e tal. Mas na realidade essa pessoa está coberta com um manto de auto-engano, igual a Saul, se enganando. Porque se Saul fosse refletir aqui, tirar essa capa de religiosidade, de engano, ele entendeu o seguinte: a única pessoa que está fazendo algum mal aqui sou eu para Davi. Davi me fez o bem, Davi me expulsou o demônio, venceu o gigante que eu não tive coragem de lutar, e agora está acontecendo isso.
Muitas vezes acontece isso, Tiago. Você vai se deparar com isso da igreja. Você vai estar pastoreando um dia. Você vai estar à frente da obra. E você vai chamar um irmão e dizer: irmão, vamos ali comigo fazer essa obra. E ele vai te desprezar, ele não vai. Aí você vai sozinho fazer a obra. E começa a dar certo. E agora, ele vai ficar agindo como um ofendido, como uma pessoa que foi machucada, como se ele fosse traído por você. Quando que, na verdade, foi ele que desprezou a obra e te deixou sozinho. Então, hoje, o evangelho que se prega no meio gospel, nesse meio popular, é o evangelho do auto-engano. Todo mundo é vítima, ninguém está fazendo nada de errado. E todo mundo que você feriu, você é vítima. Por exemplo, o marido traindo a esposa, está bebendo, está fazendo mal com ela. E aí ele vai ligar a pregação ali na internet, no Instagram, no YouTube, e vai dizer: olha, se as pessoas estão contra você, se você está chorando, se a tua família, até a tua família te despreza, mas tenha certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te defender, ninguém pode te julgar. Ah, um cara que está ouvindo aquilo ali, um cara que está no adultério ouvindo aquilo ali, Tiago, ele vai achar que ele está certo, entendeu? E aí ele vai se cobrir com isso. Quantas vezes Saul se colocou como uma vítima? E quando você olha a trajetória de Davi e Saul lado a lado, você observa que Davi pratica o bem e Saul pratica o mal. E até hoje o tempo está assim, o certo vira Verdade. errado e o errado vira certo. Exatamente. Até hoje. Que é a inversão de valores, Tiago. Que é a inversão de valores. Então Saul aqui está vivendo isso. E por que eu estou trazendo essa palavra? É até parecido um pouco com o quadro Socorro Vem do Alto, né? A mulher, ela se colocou como uma vítima porque o marido estava no mundo traindo ela aqui no quadro. Aí depois, agora que o marido é crente, ela também se coloca como vítima porque o marido só quer ficar na igreja. O que essa mulher tem na vida dela, além de demônio? Auto-engano. E o que alimenta os espíritos? Esse engano na vida dela. Então tem muita gente hoje que ouvindo essa reflexão aqui, tem que tirar a capa do engano de cima de você. Sabe, tem gente que tá com a vida arrebentada. A vida não anda, como o Tiago até citou um exemplo de um varão aqui. A vida não anda e tal. E ele: eu não sei, mas eu sou um pregador. Aí Tiago foi e viu lá o cara bebendo, viu? E botando lá na internet, escandalizando logo. Aí ele tava vivendo o quê? Um auto-engano. Qual auto-engano? É quando eu mesmo quero me enganar. Sabe? Ou será que lá no fundo a consciência de Saul dizia assim: Saul, tu tá todo errado, te conserta. Mas por orgulho a pessoa não admite estar errado. Chegou uma senhora para mim e ela começou a se lamentar da vida e falar do casamento, e falar dos filhos, e falar do emprego, do dinheiro, da igreja que ela estava frequentando, e começou a falar um monte de coisa, que todos estavam contra ela e tal, e não sei o que ninguém foi visitar ela em casa, que ninguém mandou uma mensagem, fazia 15 dias que ela não ia pro culto, ninguém falava com ela e tal, que o marido dela era insensível, que o marido dela não combinava nada com ela, que os filhos dela não respeitavam ela e tal. Começou a falar um monte de coisa. Aí eu escutei ela falando, ela colocando aquele para fora, ouvi em silêncio, e eu disse assim para ela: que tal a senhora que conhece a palavra, né? Chega lá na igreja e dá uma satisfação porque a senhora não está indo. Que tal a senhora que conhece a palavra não se juntar com pessoas da igreja para visitar outras pessoas que não estão indo? Porque de repente a senhora pode estar em casa esperando que as irmãs venham aqui, e de repente pode ter uma irmã em casa que está doente, que está sem dinheiro, que está passando por uma dificuldade, está esperando a senhora vir aqui. Que tal a senhora chegar para o seu marido e tentar conversar com ele e perguntar por que ele é assim? Ou então a senhora olhar quais falhas que a senhora tem falhado com o seu marido. Porque de repente seu marido pode não falar nada com a senhora, nem combinar nada com a senhora, porque a senhora não concorda com nada. Tem que impor a sua vontade. Por que a senhora não olha para a criação que a senhora deu para os seus filhos? Porque de repente seus filhos não te respeitam hoje pela criação que a senhora deu no passado. E comecei a falar com ela aquilo ali, e eu percebi que o semblante dela começou a mudar, começou a se enfurecer comigo. A sobrancelha dela começou a levantar assim, e ela pegou e disse: amém, pastor, muito obrigado pelo conselho. Eu vou botar em prática. Nunca mais falou comigo. Então ela preferiu vestir aquela capa, igual a de Saul. Oh, vocês são benditos, se compadeceram de mim. E o povo é tão tolo que Davi estava fugindo. Se Davi queria fazer o mal a Saul, por que ele estava fugindo de Saul então? E aí ele vai dizer para os efésios: vocês sejam benditos, abençoados do Senhor, porque vocês se compadeceram de mim e me entregaram esse homem mau, né? Porque Davi é muito mau, né? Davi está fugindo de Saul e ele é mau. E tem muita gente que está vivendo assim, só ele não enxerga a situação que ele está, ele, ela. Tudo dando errado na vida, o casamento dando errado, tudo dando errado. E a pessoa sempre: ai, eu sou vítima, me magoaram, me machucaram, me feriram. Eu estou esperando Deus me honrar. Pode esperar, você pode esperar. Pode esperar, pode ficar esperando mesmo, sentado, deitado, porque nunca vai chegar essa honra. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Eu vejo muita gente dizer assim: olha,
É como está escrito, os humilhados serão exaltados. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso. Está escrito que aquele que se humilha. Então você hoje tem a opção de fazer o contrário do que Saul fez. Saul se exaltou. Saul se vestiu de engano. Saul distorceu. Saul fez, como o Tiago disse aqui, inversão de valores. Saul chamou a mentira de verdade e a verdade de mentira. Saul chamou o certo de errado e o errado de certo. Você pode fazer diferente. Você pode refletir sobre sua vida aí onde você está agora e pensar assim: meu casamento está acabando por causa de mim. Minha vida financeira não anda porque eu sou soberbo, orgulhoso, porque eu gosto de me gabar. Sabe? Deus não suporta esse tipo de gente. E de repente quem está resistindo a você não é o diabo, é o próprio Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Então tem muita gente que fala para mim: pastor, minha vida está amarrada aqui, é o diabo ali. E tem pessoas que a vida não anda, não é porque o diabo está amarrando, é Deus que está amarrando. Porque está escrito, Deus dá graça, ou seja, Deus dá favor aos humildes. Mas Deus é contra, Ele resiste, Ele faz uma resistência contra os soberbos. Então crente soberbo não avança. Crente soberbo fica preso. O exemplo aqui é Saul. Saul é soberbo. Sabe? Então, a gente precisa refletir. Eu costumo dizer, Tiago, que pregação boa é aquela que faz a gente pensar, Tiago. Exatamente. Pregação boa é aquela que faz a gente refletir. Pregação boa é aquela que faz a gente pensar: o que está errado na minha vida? Sabe? E eu digo que pregação ruim, Tiago, é aquela que coloca a gente como vítima e todo mundo está errado. A minha mãe está errado, o meu pai está errado, minha esposa está errado, o presidente está errado, os meus colegas de trabalho estão errados, o vizinho está errado, o bairro está errado, o pastor está errado, toda a igreja está errado, Deus errou, Jesus está errado, mas eu estou certo. Esse é o pior tipo de pregação. E esse tipo de pregação você encontra no mundo gospel, nas músicas gospels e no evangelho gospel. Mas onde você for ouvir um homem de Deus pregar, eu vou lhe dizer uma coisa: se você errou, peça perdão. E se você acertou, peça perdão 2 vezes. Como assim, pastor? Eu quero dizer o seguinte: é o que Paulo disse: enquanto depender de vós, tende paz com todos. Quantas vezes eu fui pedir perdão a pessoas que eu nunca fiz nada para elas, mas só para a gente ter paz. Entendeu? Então desça do salto, seja humilde hoje, reconheça a sua condição. Só para a gente fechar aqui, que as horas já se passaram. Eu estava pregando para um cara na rua, que ele estava pedindo esmola. Ele estava fazendo pulseira para vender ali no centro, ali na lagoa. E pedindo, né? Pedindo e tal, todo jogado, todo sujo. E eu comecei a pregar para ele. Ele disse: você não sabe o que eu enfrento aqui não. E por que eu tô aqui? Agora um cara presença, um cara bonito, olho verde, sabe? Ele tava, assim, a aparência dele ali tava horrível, mas os traços dele, dá pra você perceber que era uma pessoa, né? De uma boa aparência, olho verde e tal, uns traços bem bonitos. E ele falando comigo, ele fez: você não sabe o que eu tô passando aqui. Eu fiz: não, eu imagino que seja difícil. Ele: mas eu tô aqui porque eu fui expulso pelo meu pai. Eu fiz: e foi? Caramba, meu pai é isso. Ele falou muito mal do pai dele, muito ódio ele falou do pai dele. Chega, o semblante dele mudou, Tiago. Meu pai ganha tanto, meu pai é da marinha, meu pai é rico, e olha a vida que eu tô vivendo. Aí depois que ele falou bem muito mal do pai dele, a gente já tem uma experiência, Tiago, a gente sabe que cada um só quer contar a sua versão da história. Eu disse: agora me fala por que teu pai te expulsou. Ele: não, porque eu comecei a fumar com os amigos da faculdade, fumar uma erva natural, entendeu? Uma coisa natural. Eu fiquei: maconha? Ele tal, mas não faz mal, você sabe que não faz mal, né? Ele já foi se justificando. Eu falei: não, eu não estou dizendo nada não. Não, porque a maconha... Não, filho, não explique não, conta sua história. Ele já queria dar uma aula de biologia para dizer que a maconha é natural, para você ver como o cara é orgulhoso. Fica planta, né? Quando a pessoa é orgulhosa, ela fala muito, ela quer saber de tudo, ela quer ensinar todo mundo. Ele já queria me dar uma aula de biologia ali. Não, porque a maconha... Eu falei: não, mas conta sua história. Não, ele foi: deixa eu explicar. Aí começou a falar dos neurônios e não sei o que, das pesquisas e tal. Aí pronto, beleza. Ele contou a história do pai dele. Aí o pai dele chega do trabalho, pega ele em casa, mais 6 maconheiros fumando na sala. E maconheiro é folgado. Os caras lá fumando. E na sala da casa. E o pai dele não conhecia ninguém. E o pai dele disse assim: saia você e seus amigos daqui. Da próxima vez que eu pegar um negócio desse da minha casa, eu não lhe dei criação para isso. Eu não lhe botei em escola cara para isso. Se você fizer isso, você vai escolher ou eu ou a maconha e seus amigos.
Aí ele disse, eu nem liguei. Na outra semana eu tava lá de novo. Aí o pai dele pegou, chegou lá, tava com uma patota lá fumando maconha. O pai dele pegou e botou ele pra fora de casa. Você pode fazer suas coisas e ir embora com ele. É essa vida que você quer? Pronto, foi embora. Eu disse, meu irmão, porque, peraí, ele disse, foi por isso? Eu falei, você tá errado. Ele falou, eu tô errado em quê? Eu tava ali com a erva natural, com meus amigos. Eu não tava fazendo mal, não tava na boca de fumo, não sei o quê. Aí ele começou, eu falei, meu irmão, volte pra casa e peça perdão ao seu pai. Você tá enganado. Você tá no engano. Você tá no engano. Você tá pedindo esmola. Seu pai tem condições. Aí falei do filho pródigo pra ele. Eu fiz, olha aqui o filho pródigo, ele errou contra o pai era rico, ele foi pra rua, mendigou, queria comer a comida dos porcos e não podia. Mas ele caiu em si e disse, eu vou voltar pra casa do meu pai, que lá tem tudo. Eu vou pedir pra ser pelo menos empregado do meu pai. Faça isso, seu pai vai lhe receber. Ele disse, eu vou pro inferno, mas eu não vou pedir perdão a uma pessoa assim. Olha o que ele disse. Ele mesmo lançou a maldição sobre ele mesmo. Ele profetizou pra ele, Tiago. Então, quantas pessoas hoje dentro da igreja, ele estava no mundo, tudo bem, mas quantas pessoas hoje dentro da igreja têm esse mesmo pensamento? Esse mesmo raciocínio? Ela faz o mal, ela não ouve o conselho do pastor, ela não ouve a direção, ela não escuta, Tiago, a direção, aí ela vai, erra, e no final ela fica com raiva, se colocando como vítima, como Saul, esperando que Deus venha justificar. Até aconteceu algo parecido com a esposa de Tiago. A gente tinha marcado o casamento para um dia, houve uma coisa lá, eu disse, não precisa fazer isso, faz assim e tal. Não casou no dia, e depois ela estava falando com a minha esposa, que já estava com vergonha, estava pensando em ir embora da igreja, não sei o que e tal. Ou seja, ela errou, eu dei a honra para ela casar primeiro do que os outros casamentos que a gente fez, e ela errou e ela mesmo queria sair. Mas graças a Deus que o Espírito Santo fez, ei, não é por aí não, menina. Ela foi e casou. Mas você vê. Então a gente precisa, com uma palavra como essa, não é nem uma palavra, nem uma pregação, não é nem tempo para eu pregar, vou encerrando aqui, é uma reflexão. Se analise hoje, vá para frente do espelho, analise sua vida. Porque de repente hoje, se você tirar essa capa de engano e você analisar que sua vida, pense na possibilidade, eu não estou dizendo que é, mas pense na possibilidade de tudo estar dando errado na sua vida por causa de você, por causa do seu jeito, por causa do engano. Exatamente. 1 Coríntios capítulo 11, Tiago. Examine-se, pois, o homem a quem? A ele mesmo. Então se examine no casamento, se examine no trabalho, no ministério. De repente está tudo amarrado para você. Como foi aqui o caso que o Tiago falou. O cara falou, sou da igreja, sou pregador, mas está tudo errado, eu não sei o que é, eu sou santo, maravilhoso e puro. Aí o Tiago falou, aqui, tu está bebendo, tu está escandalizando. Então o engano impedia ele de enxergar isso. Saul terminou a vida no suicídio. Mas se você hoje tomar uma posição, você pode terminar a sua vida muito diferente. Você pode terminar a sua vida como Davi. A partir daqui, honrado como homem de Deus, mulher de Deus, vivendo em delícias. Ou então você pode terminar a vida como Saul. Saul caiu do trono de rei para terminar com a cabeça pendurada no muro dos filisteus. E Davi saiu do pasto, do anonimato, para sentar no trono de Israel. Aí só depende de você, tá bom? Vou ficando por aqui. Programa de uma chamada. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa de uma chamada exibido aqui na 100.5 toda quinta-feira, a partir das 22 horas. Jesus permitindo, a gente tá aqui, tá? Na 100.5, no site. Pastor, mas eu perdi o programa, eu cheguei atrasado. Eu só vou ter que esperar até quinta agora para ouvir? Não. Você vai lá no YouTube, você escreve RBT Plus e tem lá o programa de uma chamada, tem todas as datas. Você vai poder assistir da semana passada, da semana retrasada. Esse que é hoje está sendo gravado, vai ser colocado na madrugada lá. E você vai poder ouvir o testemunho de Tiago. Estava aqui, Tiago deu um testemunho fortíssimo aqui. O que Deus fez na vida de Tiago, até pacto de sangue com o diabo, Tiago fez. E Tiago hoje está liberto, está aqui testemunhando. Então entra no RBT Plus, lembrando que nosso programa é mantido no ar, não tem patrocínio, não tem comercial, não tem que mandar abraço para ninguém, aqui é só Bíblia, tá certo? Então, ele é mantido com a oferta dos ouvintes. Se torne um ofertante, faça um propósito com Deus, faça como o irmão do quadro Socorro Vem do Alto, estava atolado de dívida, e fez um propósito de honrar essa programação para que a palavra alcançasse pessoas como Tiago. E Deus tirou ele do poço que ele estava. Então faça propósito com Deus. Deus honra propósito sério. Tá certo? Abençoe a programação. Pastor, eu quero abençoar. Como é que eu faço? Anote o WhatsApp do programa 839-9105-6834. Lembrando que o DDD 83 da Paraíba tem o 9 na frente. Então fica 839 e o número é 9105-6834. 9105
6834. Esse é o WhatsApp, ele é chave Pix. Se você usa o Pix, você pode fazer sua oferta a qualquer momento, tá? E se você não usa o Pix, fala com a gente, que a gente te manda o número da conta. Você faz na lotérica, no banco. E se você não tem nem o WhatsApp, você só usa o método tradicional, ligue pra gente, que a gente envia e você vai poder fazer parte, tá certo? E a gente vai estar sempre orando por você, cobrindo você de oração, e o programa vai continuar aqui no ar, tá bom? Então, no mais é isso. Você pode acompanhar a reprise lá no YouTube, tá bom? Eu vou ficando por aqui com o Léo. O irmão do Léo tá aqui também, o Tiago. Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, a gente tá de volta, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus, fui!